Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 577. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Fernando Machado. Estamos de volta, vamos falar de amor, de dores, de choro, de perdas. Acho que não vai ser muito mal alto astral, não, mas a gente vai tentar manter as lágrimas no lugar. Tentar não chorar no programa. Fazer um procedimento científico pra esquecer essas eleições e nosso Corinthians, né, Fer? Pô, cara, eu ia começar falando que esse procedimento é muito bizarro, mas pensando bem, talvez eu usaria. Talvez usaria, pois é. Pode ser útil, dependendo pro que seja usado, né? Pode ser útil. Temos aqui também a querida Domênica Mendes. Oi, gente. Eu quero só saber uma coisa. A terapia tá em dia? Cara, se não tiver, esse Rafa, deixa eu colocar um alerta. Esse programa não pode ser ouvido por pessoas com terapias que não estão em dia. Foi assim que o podcast faliu, né? Não tem mais audiência, assim. Depois que o próximo programa tiver audiência de 2 pessoas, provavelmente você e o Dani, você não vai achar ruim. Pois é. Vamos deixar terapias em dia, pessoal. É isso, cuidar da saúde mental. E temos aqui também Thiago Muniz. Fala, pessoal. Estamos aqui, né, tentando não apagar as memórias desse episódio, né, desse filme que nós vamos falar que é o quê? O Divertidamente, lá do começo dos anos 2000. É um bom ponto. Esse caminho aí, ó. É isso mesmo. Um pouco mais depressivo, mas é por aí. Um pouco mais melancólico? Talvez, talvez. Gente, que demais ter vocês aqui comigo hoje, porque hoje a gente tá aqui para explorar as facetas mais distorcidas das nossas memórias. Vamos falar aqui sobre um filme que foi lançado há 20 anos e que levou aí o Oscar de melhor roteiro original em 2005. Hoje é dia de falar sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, um filmaço dirigido aí pelo Michael Gondry e estrelado pelo Jim Carrey e pela Kate Winslet, né? A gente tem aí um elenco de peso. Então, se você não viu o filme, corre pra ver, ele tá disponível na Netflix, inclusive, facinho de assistir. E aí você volta aqui, né, pra ouvir esse podcast, porque o nosso papo vai estar cheio de spoiler. Então já fica aqui esse belo aviso, né, para que você pule o episódio ou siga por sua conta e risco, porque hoje eu, o Feriador e o Thiago vamos bater um papo aqui sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vai ter muita coisa para falar sobre esse filme. Então é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Hi. Sorry? I just said hi. Hi, hello. Hi. Okay, if I sit closer? How far are you going? Rockville Center. Get out. Me too. Really? What are the odds? Do I know you? Do you ever shop at Barnes & Noble? Sure. That's it! Yeah. I've seen you, man. Book slave there for like 5 years now. Oh. Jesus. I thought I would remember 5 you. years? It might be the hair. What might? It changes a lot, the color. That's why you might not recognize me. It's called Blue Ruin. Right. Color. Snappy name, huh? I like it.
Chegava aos cinemas no dia 23 de julho de 2004 o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Filme dirigido pelo Michael Gondry, mesmo diretor de A Natureza Quase Humana de 2001, Rebobine por Favor de 2008, A Espuma dos Dois de 2023 e vai lançar agora em 2025, né, o filme Atlantis. O roteiro do filme é do Charles Kaufman, que também roteirizou, né, o excelente stop motion Anomalisa e outro filme também muito bom chamado Quero Ser John Malkovich. O próprio Michael Gondry também assina o roteiro e também temos o francês Pierre Bismuth, que fez o documentário Onde Está Rocky 2. Vale ressaltar que o filme concorreu ao Oscar, né, de 2005 com melhor filme, com melhor roteiro original e venceu, e a Kate Winslet foi indicada a melhor atriz. O filme teve um orçamento de 20 milhões de dólares e ao longo do tempo aí ao redor do mundo arrecadou pouco mais de 72 milhões de dólares. A música do filme fica por conta de John Bryan, mesmo musicista de Bem-vindo aos 40, né, de 2012, e Lady Bird, de 2017. A fotografia do filme, que é um dos charmes aqui, né, a parte, é da Ellen Kuras, que também trabalhou em Assassinos da Lua das Flores, de 2023. Ela não foi a fotógrafa oficial, né, de Assassino da Lua das Flores, mas ela estava ali na equipe. E a edição, que também é uma coisa muito especial aqui desse filme, fica por conta do islandês Valdis Óskarsdóttir. Já no elenco temos nomes bem interessantes, né? Começando justamente pelo Jim Carrey, que é o nosso Máscara, o nosso Ace Ventura, né? Que vive o Joel. A Kate Winslet, que foi a Rose em Titanic, que faz, né, a Clementine. Temos também o Elijah Wood, também conhecido como Frodo do Senhor dos Anéis, e que faz aqui o picareta do Patrick. Temos o Mark Ruffalo, também conhecido como Hulk da Marvel, né, que aqui faz o técnico Stan. A Kristen Dunst, que já foi a Mary Jane lá em Spider-Man, né, o filme lá de 2002, mas que recentemente também estrelou aí o Guerra Civil com Wagner Moura. Aqui ela faz a Mary. E temos também o Tom Wilkinson, que faleceu em 2023 e fez vários filmes muito bons, entre eles Hotel Budapeste, Batman Begins e tantos outros. Aquele é o Dr. Miriwak. O filme foi lançado faz 20 anos. Eu até tomei um susto quando eu vi isso, porque eu falei, caraca, pra mim tinha sido ontem, assim. Dói, né? Dói esse 20 anos, né? Muito, sente muito. O peso na coluna, né? Dói a lombar, né? Dói. Nossa, o Rafa vai lançar esse programa, o Guilherme vai olhar e falar, olha, legal, filme clássico. É, exatamente, vintage. Os TikTokers não conhecem. Cinemação, falando de filme velho. Eu queria saber de vocês justamente a primeira impressão que vocês tiveram logo ao assistir, né, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. O que impactou vocês, assim? Foi a narrativa? Foi a estética? O que teve ali no filme que vocês olharam, vocês falaram assim, meu, que filme interessante, ou não, né? No começo, vocês já saíram do filme falando, bom, esse filme não é pra mim, não curti. Como é que foi a primeira relação com vocês, assim, com o Brilho Eterno? Eu tinha 17 anos quando lançou. Uhum. Então eu tava naquela fase da cinefilia que você começa a querer ver filmes que, sei lá, que saem do lugar comum. Então, o que mais me chamou a atenção na época que eu assisti, tanto que é essa brincadeira da memória, né? De como, antes do que foi Divertidamente, talvez tenha sido o primeiro filme que mostrava mais ou menos o que seria o funcionamento da nossa memória, né? Lógico, de uma forma totalmente lúdica, mas talvez tenha sido o primeiro acesso que eu tive no audiovisual desse tipo de narrativa, porque era uma narrativa totalmente fragmentada, era uma narrativa sem uma estrutura lógica, tem uma lógica de tempo, sem uma lógica de espaço, porque a gente está lidando com algo imaterial, né? Que são as memórias, as lembranças. Então o que mais me chamou a atenção na época foi essa parte técnica do filme. Toda a parte filosófica, toda a parte emotiva foi captar depois, revendo o filme e tudo, mas na época esse filme, sei lá, seria o que foi, uma hype do nível, tipo, o maior filme de todos os tempos. Por muito tempo se teve essa ideia da cinefilia por conta dessa, digamos, não tem uma novidade, mas por ser um filme que ele é um filme fácil de entender, apesar da complexidade dele. Isso que, talvez isso seja um grande mérito popular, de fazer esse filme ser popular. É diferente que, por exemplo, um Donnie Darko, que é um filme complexo, mas é difícil de entender. Aqui ele tem a sua complexidade, mas a forma como o Charlie Kaufman ele montou toda essa complexidade, ele fez de uma maneira muito simples, muito fácil de absorver a história. Então, apesar da complexidade, é um filme muito pop.
porque é um filme que consegue atingir grandes pessoas, desde aquelas que estão buscando uma cumplicidade, aquela que talvez não esteja buscando uma cumplicidade, mas consegue entender, porque a forma como é estruturada, a forma como também é dirigido por Michael Gondry, a forma como, tanto o roteiro como a direção, fazem tudo ficar muito fluido, muito fácil de compreensão. E eu acho que, na época, o que mais me pegou foi isso, foi essa criatividade na forma de lidar com esse tema. Você sabe que uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi o pop, e eu acho que isso também tá um pouco relacionado justamente com a Kate Winslet e o Jim Carrey, porque a Kate Winslet já era uma mega estrela, porque né, já tinha saído com Titanic, né, que veio em 98, e o Jim Carrey era aquele cara aqui, né, Show de Truman, Máscara, Debi Lloyd, Ace Ventura, tudo isso já tinha saído antes, e ele tava numa vibe de entrar nessa coisa um pouco mais séria, assim. Então a gente já tinha tido também o Show de Truman, né, que meio que introduz o Jim Carrey dentro dessa coisa um pouco mais séria e tudo mais, e aí entra esses dois mega astros, assim, pra fazer esse filme. Então essa palavra que você usou, pop, me chamou a atenção por isso. Sim, Eu quando o filme estreou, tava no meu auge dos 12 anos, então assim, eu não tive, né, uma percepção ali do filme quando ele estreou. Fui conhecer ele bem mais tarde, assim, acho que pelo menos ali por volta de 2009, 2010, acho que foi o ano que eu comecei mais a consumir esse cinema mais romântico, por exemplo, 500 Dias com Ela, que foi um filme de 2009, que foi um filme que eu gosto muito, e o Brilho Eterno, ele dialogava, assim, nesse filme que era meio que romance, mais drama, mas era pra fazer você se emocionar, melancólico, então ali eu comecei a gostar muito desse gênero, né, indo pra esse lado, e foi ali que conheci o filme. Eu concordo com o que o Fernando falou, eu acho que eu nunca achei o filme muito complexo, assim, eu acho que a gente consegue entrar na história de uma forma muito bonita, né? Eu também acho que ele é um filme bem pop, fora os protagonistas, né? Tem o Mark Ruffalo, tem o Elijah Wood, que também estava em alta na época, né? Com o Senhor dos Anéis. Então, assim... Mas foi isso, assim, eu tenho uma lembrança muito vívida do filme em videolocadora, né? De alugar. Eu acho que a primeira vez que eu assisti foi realmente alugando o DVD do filme, assistindo e gostando muito. Sempre gostei muito de Jim Carrey, enfim, cresci ali nos anos 90 com Jim Carrey. Sempre gostei muito do filme, assim, sempre tive uma perspectiva muito boa sobre ele. Acho que eu parei de assistir ele, eu assistia sempre, assim, mas aí acho que depois de 2010 ali, nunca mais ouvi o filme, e agora eu fui rever pro podcast, e aí trouxe as lembranças de volta, não foram apagadas. E essas lembranças foram boas, assim, eu lembrei muito da minha adolescência, ali, do momento que eu comecei a consumir esses filmes mais, assim, cabeça, né, mais inteligentes, e, enfim, gosto muito do filme. Olha aí, que legal. A minha experiência é mais ou menos isso, eu não era tão tiquitita, assim, como o Thiago, eu tava mais próxima da idade aí do Fernando, e eu me lembro que quando eu peguei esse filme, foi na locadora, e o que me chamou a atenção foi a capa. Eu acho a capa dele linda, muito... né? Linda, e ela é muito chamativa. E eu olhei aquele Jim Carrey olhando pra cima com os dois no gelo, e eu... O que isso quer dizer? Sabe? Eu me lembro dessa sensação. Então eu fui completamente despretensiosa para assistir o filme. Eu não tinha ideia do que ia acontecer, né? E também não teria... Eu acho que eu não tinha bagagem emocional para conseguir entender, sabe, todas as nuances dele. Então eu acho que sim, ele é um filme complexo, porém simples, a depender da idade que você tem, né? O que é uma coisa muito interessante, porque revisitando agora, eu tenho uma análise dele completamente diferente, mas uma coisa que permanece para mim desde 2004 é esse sentimento de que, no fim das contas, ele me dá uma sensação muito boa no final. Sabe? Que eu me lembro que eu assisti, aí teve duas coisas, né? Primeiro que eu terminei, foi assim, nossa, né, ok, então há chances de recomeço, é possível, né? Não tinha uma coisa de que, o amor, que lindo, eu nunca acreditei nisso, assim, Disney não funcionou comigo, né? Então, não foi essa visão que eu tinha, eu sempre tive uma visão um pouco mais madura sobre relacionamentos. Mas agora, reassistindo, eu tenho uma outra leitura dele, e aí eu falei, gente, é muito melhor agora que eu sou adulta do que lá atrás, sabe? E sim, eu acho que tecnicamente ele é muito bonito, né? Ele é muito interessante, você fica fissurado ali na forma como as cenas são montadas, e é curioso, porque eu me lembro também de terminar o filme naquela época e reassistir pra gente gravar. Impressionante como tudo acontece em poucas horas.
né? E ele parece ser tão gigante, porque assim, né? A gente viaja na vida do cara em vários pontos. E não, gente, é uma coisa, sei lá. A gente tá, sei lá, falando de 14 horas da vida deles, sabe? Então é bem interessante, assim, durante a mente, né? Mas se for para pensar, talvez umas 48 horas, 24, 48 horas, né? É muito pouco tempo por tanto de coisa que tem. Então, eu acho que dá uma conversa boa e muita gente acha super, hiper, mega dramático, até no sentido de triste. Eu não acho ele triste, tá? Eu acho ele interessante. E sem falar que na época, olha, agora é o momento de passar vergonha, né? Ele tem... Por causa da personagem da Kirsten Dunst, que ela comenta, né, das citações, eu ganhei uma agendinha de uma amiga minha, no aniversário dela, ela me deu uma agenda que ela ganhou, ela não gostou, e aí eu fiz por anos, eu tive o hábito de ficar escrevendo citações naquela agenda, sabe? Citações de livro, eu gostava, de filme, e aí a do Alexander Pope foi uma que me chamou muita atenção, e Nietzsche também, depois... Na época da faculdade eu fui ler Nietzsche por causa desse filme, sabe? E assim, não deveria ter lido, tá? Aí eu fui filhote, errei, né? Mas é isso, a gente aprende. Sei. Mas eu acho que a tristeza do filme que me passa não é nem aquela tristeza de você... De a gente ver o relacionamento se esfarelando, algo do tipo. Eu acho que é a tristeza de constatar de que a vida é feita de momentos tristes também. Eu acho que é aquela tristeza que te entristece, não no sentido de... É mais no sentido de que a gente entende que esses momentos tristes fazem parte da nossa vida, que a gente não vai conseguir escapar dele. A gente vai ter que abraçar, a gente vai ter que conviver com isso. Eu acho que nesse sentido, ele é um tipo de filme que humaniza a tristeza. É tal qual fez Divertidamente, de alguma forma. Que coloca a tristeza como algo que faz parte da nossa existência, que faz parte das relações, da formação do que a gente é. E que a gente não consegue simplesmente apagar esses momentos da nossa vida, porque quando você apaga um momento de tristeza, como no filme, ele mostra muito bem, por exemplo, aquela cena da... Não no começo do filme, que na verdade ele tá se referindo ao fast forward, né? Algo que vai acontecer ainda, que a Clementine se apresenta, fala o nome dele, e ela fala assim, vai fazer a piadinha? E ele fala, piadinha do quê? Com a música? Ele, que música? Ela fala, ela canta lá a música da Clementina, e aí ele não lembra. Por que ele não lembra? Porque a música ficou associada a ela, e ao apagar a memória dela, ele apagou também a memória dessa música. Exato. E quantas outras coisas a gente tem na nossa existência, que são coisas maravilhosas, mas que está atrelado de alguma forma a uma lembrança triste. E se a gente abrir mão dessa memória, dessa lembrança triste, a gente abre mão de outras coisas maravilhosas na nossa vida. Então, de alguma forma, é um filme que ele coloca a tristeza num lugar, não num lugar de algo que nós devemos evitar, mas um lugar que nós devemos assimilar e lidar com isso. É um sentimento que vai existir. A questão é como que a gente vai lidar com esse sentimento. A tristeza dele, na verdade, é uma coisa que é mais ou menos isso, essa melancolia, né, como eu assisti ele, consumi, conheci ele na adolescência, no auge da adolescência, essa melancolia dos amores que vão, né, tipo, o adolescente gosta de ouvir aquelas músicas melancólicas, pensando, então assim, eu tinha muito disso, até 500 Dias com Ela também é um filme que tem um lado cômico, mas é um filme que dialoga com esses amores que vêm e vão, enfim, de você superar, e isso traz uma melancolia ali que é muito dessa fase da vida, e realmente agora reassistindo, recente essa semana, a minha perspectiva foi muito mais de vida adulta. Você precisa realmente absorver, né, que coisas ruins vão acontecer, que você vai se despedir de pessoas, que você precisa de memórias ruins para sobreviver, para viver. Então, assim, a perspectiva de ver esse filme adulto e ver esse filme adolescente é muito diferente. Então, isso para mim é muito louco. O filme, né, eterniza nesse fato de a gente sempre ter uma ideia nova dele conforme a gente vai revendo. Eu acho curioso vocês falarem tanto da tristeza, porque para mim esse filme ele só tem tristeza em um momento, fora da mente dele, que é o momento onde ele tá em luto pelo relacionamento dele, que depois ele descobre, né, o procedimento que ela fez e ele vai atrás. O restante, pra mim, não é tristeza que tá ali, sabe? Por isso que eu não entendo quem vê tanta tristeza nesse filme, assim. Eu não vejo isso. Eu vi que ele tava sofrendo, e o restante, pra mim, eu acho uma enorme jornada de um processo mesmo de luto. Sim. E como que a gente lida com isso, né? Porque me chama muita atenção
E é por isso que eu comecei o programa falando, né, a terapia tá em dia. E talvez, pensando aqui, né, do porquê que eu tenho essa interpretação, quando eu assisti esse filme, quando ele saiu na locadora, eu tava em luto pela morte da minha mãe. Né? Ela morreu quando eu era muito jovem. Então, pra mim não pegou muito essa questão do, tá bom, gente, relacionamentos acabam, né? Mas vamos pra parte científica da coisa. É possível, não é possível? O que esse filme tem que me dar no sentido mais de sci-fi, assim, sabe? Apagamento da memória, uma nova tecnologia. Eu achei que é mais por esse lado, né? Não vai. E aí, hoje, eu penso muito como que ele é um próprio processo terapêutico mesmo, né? Você tem lá um problema e às vezes você pode ir com muita raiva naquele problema. Você me fez uma coisa, eu vou te fazer igual. E aí, conforme você vai avançando nisso, você percebe que, assim, se aquela pessoa é importante pra você, ou aquela relação, aquele objeto, seja o que for, você não vai querer, de verdade, desfazer dele. Então a gente começa até a revisitar esses espaços que ele revisita, né? E eu acho que aquela cena dele na infância, embaixo da mesa, ela é muito aquilo lá, porque, sabe, você puxa às vezes um negócio e fala, eu vou esconder lá. Meu irmão, mas vem você escondendo, mas vem toda a sua fragilidade também, né? Você volta a ser uma criança que quer o colo da mãe, que quer tomar sorvete antes do jantar, vem tudo. E eu acho que o filme é magnífico de mostrar isso, sabe? De uma maneira muito lúdica, realmente, e é por isso que eu acho que ele tem camadas e camadas que você pode, inclusive, entender a partir do momento que você está na sua vida, né? Eu acho que você tem que ter bagagem para conseguir ter essas interpretações um pouco mais profundas sobre ele, sabe? You should not have seen this. I apologize. This is a hoax, right? Mrs. Clinton, I assure you no. No. There's no such thing as this. Look, our files are confidential, Mr. Barish, so I can't show you evidence. Suffice it to say that Miss Kraczynski was not happy. Apesar da gente falar que ele tem essa coisa melancólica, que vai falar sobre a tristeza e que tem essa coisa do luto e tudo mais, gente, eu chorei de rir, eu juro, era um choro de rir nessa cena dele pequeno, quando ele dá aquela marretada no pássaro, e aí ele tá indo embora e depois ele volta e fala assim, você quer saber? Eu vou falar com ele, porque você já não me coloca mais... E aquela criancinha dá uma chave de braço nele. Sim. Essa cena que eu me rachei é que no final, não sei se você reparou, no final, que o Jim Carrey levanta, o moleque dá uma bica nele. O moleque ele fez a maldade, cara. O moleque ele deu uma bica no Jim Carrey, mas deu um gosto. Eu falei, caraca, viado, tome. Eu achei isso muito bom. Mas vocês sabem que tem um conceito que eu acho muito interessante. O Robert Ebert, né, que era aquele crítico famoso de cinema e tudo mais, ele falava muito sobre o cinema labirinto, né, que é esse estilo em que quando você vai contar uma história, ela se dobra sobre ela mesma. Então, você começa meio que redefinir algumas coisas enquanto você tá vendo a história. E tudo isso vai sendo jogado para você e você vai redefinindo. Então essa ideia, né, de que ele não segue justamente uma ordem cronológica e que a gente vai meio que montando esse quebra-cabeça e tudo mais, e aqui a gente tem meio que um exemplo radical desse tal cinema labirinto, porque é um filme que ele se dobra para dentro dele mesmo em vários momentos. E eu achei muito interessante isso que a Dô tava falando sobre a questão do luto e tal, porque eu acho que é isso, o filme ele fala, e aí eu acho que tanto a Dô quanto o Fer comentaram isso, né, sobre essa questão do luto e de repente você tomar uma atitude porque você está sendo tomado por uma tristeza ou alguma coisa assim, e aí você depois percebe que aquilo vai te trazer outras consequências, e aí você começa, como o Fer falou, meio que humanizar essa dor, então você começa a perceber que aquilo pelo qual você estava sofrendo, ela também se conecta com as felicidades, e eu acho que daí tem uma grande alegoria aqui quando o Thiago falou que é um divertidamente da época, porque é isso, né? As coisas, tipo, é muito primeiro divertidamente, assim, tipo, a tristeza e a alegria estão assim, intimamente conectadas, né? Sim. Tanto que no meio do procedimento,
o Joel resolve que não quer mais. Tipo, ele percebe que as lembranças felizes e alegres e sexys e tal, tudo aquilo era muito melhor do que aquelas outras que ele teve de briga. E esse desenvolver do filme eu acho tão maravilhoso, porque você tem um momento em que ele tá em plena negação e que ele vai atrás dela e fala, é isso mesmo, eu vou te apagar e vai acabar, não sei o que, Só que daí quando começa a entrar nas lembranças boas, ele fala, não, puta, não quero mais. Isso eu gosto, me deixa só com essa lembrancinha aqui. É interessante porque a lembrança que ativa ele de falar, não, eu não quero, me deixa só com essa, é a lembrança que ela conta da boneca. Que ela tinha, que ela chamava de Clementine, o que me fez pensar se o nome dela realmente é Clementine, e eu acho que não. Tá? Mas enfim. E aquele momento não era uma lembrança feliz, gente. O que ela tá falando é super denso, é super pesado, só que ela tava vulnerável. Então, olha como é interessante, né? Porque ele foi numa reação pro que ela fez, e aí ele olha e fala, não, peraí, mas teve vulnerabilidade, e vulnerabilidade é conexão, né? O que transforma a gente em seres humanos é essa habilidade que a gente tem de se conectar com outros seres humanos, né? Exato. E todas as nossas relações que realmente importam, os momentos que realmente importam, porque houve uma conectividade de alguma forma, uma conexão, e provavelmente uma vulnerabilidade. Por isso que todas as memórias que a gente tem, inclusive de relacionamentos que deram certo até que pararam de dar certo, isso acabaram, sempre vão trazer esses momentos que, se você parar para analisar de verdade, tem ali uma vulnerabilidade, tem uma coisa que era mais verdadeiro, sabe? Num sentido mais íntimo, né? E eu acho isso fascinante, assim, no filme, como ele coloca isso, mesmo porque, cara, é muito complicado, né? Porque a Clementine, da forma como ela é apresentada pra gente, eu vou usar o termo vilã, tá? Porque não me vem nenhuma palavra melhor. Mas ela não parece ser uma boa pessoa, né? Ela muda de humor muito rápido, ela é muito agressiva com ele claramente tá muito frágil, e aí, de repente, ela vai lá e apaga ele. Eu acho que, se for pôr uma tristeza realmente nisso, a tristeza tá em você querer se libertar de memórias pra curar alguma coisa. Tipo, isso é triste pra caramba, sabe? Você não querer enfrentar, você não querer, inclusive, aceitar a si mesmo, né? Aceitar quem você é e essas memórias, sabe? Agora, o resto é uma grande jornada de aceitação e de amor próprio mesmo, sabe? E eu acho muito bonito o filme, pra falar a verdade. Eu acho ele muito bonito, eu não acho ele triste, não. Eu nem acho que o filme seja triste em si. Eu acho que o filme, ele trata... É igual o filme... Eu costumo brincar muito que é igual o filme de horror. O filme de horror, o filme bom de horror, não necessariamente ele vai te dar medo. Mas ele vai trabalhar com medo como matéria-prima da sua dialética. Quando a gente está falando desse filme, que a gente fala muito de tristeza, é porque o filme ele tá tratando da tristeza, porque o que motiva os personagens a agir é a tristeza. É a tristeza que leva a Clementine a procurar o apagamento, é a tristeza que leva... Por exemplo, quando a gente vê aquela menina... Como que é o nome dela, gente? A Mary. Quando ela é levada a fazer o procedimento, o primeiro questionamento que ela fez pro menino foi: eu estava feliz? E o cara: sim, você estava. Então ela lamenta ter feito aquele procedimento porque de alguma forma ela estava feliz. Já a Clementine não. A Clementine, ela foi levar... E aí a gente fala da tristeza, porque a tristeza, ela envolve várias emoções juntos, como a raiva, como o desamparo, como a rejeição. E naquele momento, ela estava se sentindo rejeitada, ela estava se sentindo raivosa, ela estava se sentindo sem o apoio do Jim Carrey, do personagem Jim Carrey. Esse sentimento levou ela àquela impulsividade de fazer aquilo e de apagar da memória, porque as memórias dele traziam tristeza para ela. E o mesmo aconteceu com ele. Ele chegou lá, cheio de raiva, porque a menina apagou ele. Ele queria apagar esses momentos que traziam tristeza para ele. Quando ele percebeu que dentro desses momentos que traziam tristeza havia momentos felizes, ele resolve não querer fazer mais aquilo, mesmo assumindo que havia tristeza daquele relacionamento. Eu acho que a tristeza, de alguma forma, move a ação dos personagens. Tanto que eles falam muito sobre você apagar, você ficar livre quando você apaga momentos tristes da sua vida. Eu acho que a próxima personagem da Kristen Dunst fala da Mary, chega a falar alguma coisa desse tipo, uma citação que fala sobre essa tristeza, sobre você apagar da sua memória aquilo que te causa dor. Eu vejo muito a Clementine muito como uma pessoa, exatamente isso, uma pessoa que não consegue se ser vulnerável, né? É uma pessoa que eu acho que ela não apaga
necessariamente no meu entendimento a memória porque ela tá muito triste ou porque ela tá melancólica. Eu acho que na verdade foi porque ela começou a se apaixonar por ele. Então eu acho que ela não queria deixar uma pessoa nova entrar na vida dela de uma forma assim, e por isso eu acho que isso acabou fazendo com que ela preferisse esquecer que isso existiu, né, mesmo se apaixonando de certa forma e apagando aquilo. E aí isso mais uma vez me lembra do 500 Dias com Ela, que a gente tem a Summer, que também é meio que tem esse papel ali de vilã, né, que tipo, ela é muito mais madura, então ela consegue superar muito mais o relacionamento e na verdade ela questiona se ela estava apaixonada ou se ela não estava apaixonada. Então eu vejo a Clementine com isso, né. Eu acho que ele foi a pessoa que mais conseguiu penetrar ali os muros dela, as barreiras que ela cria, enfim, da vida toda difícil e traumatizante que ela teve, e nisso ela percebeu que ela prefere, na verdade, que ninguém entre nesse mundo dela. Então, acho que ela pensou muito, tipo, vou apagar essas memórias, vou excluir isso de tudo, vou continuar no meu mundinho ali, né? E depois ela também entra no processo de começar a se arrepender disso. Então, assim, eu vejo muito por esse lado. Nossa. O roteiro não mostra quase nada dela, né? Então, é isso que eu vou falar. Mostra os amigos do Joey, mas não mostra nada, mostra a família. A gente consegue entender que ela tem ali um passado conturbado, que ela é uma... Ela se diz uma pessoa quebrada. Mas realmente, né? Ela mesma se diz uma pessoa quebrada, uma pessoa... eu não lembro o termo que ela usa, mas o que a Dominica falou é verdade. A gente nem sabe se o nome dela é Clementine de verdade. Exatamente. E é muito louco, porque assim, tudo que a gente sabe sobre ela é o que o Joel sabe sobre ela. Então, o que a levou a fazer esse procedimento? Foi tristeza, foi raiva, foi alegria, foi uma promoção, foi uma impulsividade, ela perdeu uma aposta? Não dá pra saber. Não dá pra saber, gente. Também tem o lance dela querer ser mãe, né? Tem uma parte do filme que ela tem um diálogo que ela fala que ela gostaria de ser mãe e ele não. Então acho que também isso pode ter um motivo de apagamento, né? É uma possibilidade, mas... Eu acho que tem um momento que o próprio doutor fala que ela apagou porque ela assistindo, tudo que lembrava ele trazia tristeza pra ela. Não, ele não fala não, Fernando, não fala não, porque quando ele chega e fala, eu quero saber por que ela fez, a única coisa que ele fala é porque ela estava infeliz. Mas assim, ele também falou isso pra Mary, que estava feliz e claramente foi coagida por ele a apagar ele da memória porque ele queria manter o casamento dele. Então assim, aquele médico não é confiável. Né? Então... Aliás, aquela equipe não é nem um pouco confiável. É muito louca. Nossa senhora. Ética zero, né? Ética zero. Uma coisa completamente absurda. Mas é interessante isso que vocês estavam falando, porque realmente assim, a gente tem essa perspectiva de quem é a Clementine justamente pelo Joel, assim, e eu acho isso muito interessante também, como a gente consegue observar no filme, esses olhares, né, como que os personagens vão se construindo justamente sobre esse olhar do Joel, assim, e aí tem essa questão de que o filme cria, de um lado você tem toda a visão de vida e de mundo, de perspectiva do Joel, e ele tem também uma coisa muito mais pragmática e tal, de contando a história de como essa clínica tá fazendo o procedimento, para daí conectar tudo, que daí é uma coisa que não fica tão presa nessa coisa lúdica da memória e tudo mais que a gente tá assistindo ali e tal. E aí é interessante porque daí ele vai passar por essa coisa ética da clínica e vai também criar esses questionamentos, porque quando a gente ouve a fita da Clementine, né, quando ela tá no carro, ela só fala disso, que ela tá com raiva, que ela não aguenta mais, que ela virou outra pessoa, que quando ela tá com ele, ela tá cansada e tal. Inclusive ela, no começo da fita, ela fala isso, né, ela fala, eu tô cansada dele, isso daí já é motivo suficiente pra apagar e tal. Então a gente não tem realmente uma perspectiva do que tá acontecendo com ela. A gente tem alguns momentos que a gente percebe pelas falas ali que o Joel muitas vezes era um cara que amputava ela em vários momentos mesmo, assim. Ele passa uma energia carentona também. Carentona, né? De repente isso incomodava muito ela. Uma das primeiras falas do filme é ele falando por que ele se apaixona sempre com qualquer pessoa que dá o mínimo de atenção pra ele. É o coitado Holândia dele. E assim, ainda mais lidando com alguém que é total oposto da pessoa, é isso. Eu sempre brinco assim, quando você se relaciona com alguém que é o total oposto de você, sempre vai haver, alguém vai ter que ceder um pouquinho pra esse relacionamento sobreviver. Só que ela ceder fez com que ela se transformasse numa pessoa que ela não gostaria de ser. Que é essa pessoa sem energia,
Que é uma pessoa que talvez trouxe um pouquinho da melancolia, essa melancolia ou passividade ou carência do Joey, e talvez não fosse aquilo que ela esperava, ou talvez não fosse aquilo que ela queria, ou de alguma forma, em algum momento ela se cansou disso, e foi igual ela mesmo falar, ele pergunta, mas por que você fez isso? Ela fala, porque eu sou impulsiva. A angústia dela fez com que ela tomasse uma decisão drástica na emoção do momento. Na raiva, na tristeza, na revolta, na indignação, incompletude, na questão de ela não se sentir acolhida, ou ela se sentir podada de alguma forma, né? E o legal do filme também, não deixar tão exposto, o que levou ela a tomar essa atitude, é isso. Você consegue brincar com várias possibilidades dentro do que o filme oferece, né? O filme oferece várias possibilidades, inclusive da Clementine ser uma... Ela fala, eu não quero ser um conceito. Isso daí deixa, pra mim, fecha muito no que ela é, porque é isso, ela não quer ser uma coisa única, né? Ela não quer ser uma coisa... Ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que até a mudança de cabelo dela, de cor, é muito uma metáfora sobre isso. Tipo, ela não é uma só. Ela tá o tempo inteiro modificando a cabeça dela, modificando o que ela deseja, o que ela quer, né? Então ela tá sempre ali mudando esse visual dela pra refletir muito o que ela é por dentro. E você sabe que eu acho isso uma doideira, porque enquanto a gente tá falando disso, parece que a gente tá falando de papéis completamente opostos, né? E isso que eu acho também genial nisso, porque quando a gente tá falando de uma personagem que é radiante, que fala, que é estridente, que quer mudar e que não sei o que, essa personagem, é o Jim Carrey. Você lembra logo de Ace Ventura, você lembra, né? Você lembra dele fazendo aquelas caras e bocas e não sei o que, e aí você vai falar de uma personagem que é mais contida, introvertida, Não, essa personagem é muito mais Kate Winslet, assim. E isso é muito maluco, essa inversão de papéis, porque eles criam esse contraponto entre os dois. Os atores têm que fazer um trabalho totalmente diferente, porque o Jim Carrey, como eu falei, né, ele já tinha tido até de uma forma bem sucedida com o Show de Truman, ele fez aquele Cine Majestic, que também é um filme mais um pouco mais denso, mais sério e tal, que é um filme subestimado e tal, dele também, né, nesse papel. E aí ele tem essa comédia que fica de lado completamente. E aí quando a gente vai pra Kate Winslet, ela é o contraponto total, assim, ela vai, sabe, ela tem esses roupantes e ela fala e ela quer o tempo todo, né, discutir, tá, tem um diálogo ali que uma hora que ele fala assim, a pessoa fica falando o tempo todo, não significa que ela tá dizendo alguma coisa, né, tipo... Isso é muito bom, hein? É, uma coisa assim que, tipo, eles ficam argumentando, porque é isso, é o tempo todo, assim, a pontuação de que eles são opostos, assim. Não à toa a Kate Winslet foi indicada, né, melhor atriz com esse filme. O Jim Carrey não foi indicado na época, inclusive no Oscar de 2005 quem ganha o Oscar é o Jamie Foxx com Ray, né, mas, por exemplo, ele poderia estar entre os indicados ali, mas tudo bem. Mas, enfim, eu acho isso muito incrível, assim, a gente ter dois atores dessa magnitude que conseguem realmente, tipo, criar personagens e que a gente vai sentindo esse peso ali dentro deles. Só que como a gente tem apenas a perspectiva do Joel em relação a toda essa situação, é muito legal que em alguns momentos a gente percebe que a Clementine, ela esboça coisas que é do Joel, né? Tipo, ela até o momento que eles estão fazendo o plano pra, me guarda em memórias mais profundas e tudo mais e tal. Aquilo ali é o Joel falando com o Joel. E o roteiro deixa isso exposto, porque tem um momento que o Joel vai até o médico lá e ele fala assim, para com o procedimento, por favor, e tal. E o médico fala assim, mas você tá falando isso pra mim aqui? Eu sou você. Não adianta. Nós somos um só. Acho que 80% do que a gente vê da Clementine, na verdade, é nessas memórias dele, né? Exato. 80% não, meu filho, a gente só vê a Clementine apagada, a gente não conhece a Clementine de verdade. Só a primeira cena, na verdade, né? Não, mas a primeira cena é depois. Elijah Wood, né, que ela tá também fora da memória dele. Então, mas tudo isso é depois do ela tá procedimento bem que ela fez. É bem mal, Mas é depois do procedimento, a gente não conhece a Clementine do Joel, entendeu? Então, assim... Exatamente. Porque ele muda a visão dele.
O procedimento muda muito a pessoa, né? E ela fica acabada, né, depois com o procedimento. E o personagem do Elijah Wood é um canalha maior. Nossa, gente, né? ele é muito errado. Mas assim, pra mim, ele é, de uma maneira lúdica e didática, o cara que, pra quem se envolve com homens, sabe, mulheres normalmente não fazem isso com base na minha experiência, mas homens muitas vezes têm o hábito de, quando se relacionam principalmente com mulheres, pegar as inseguranças que a gente pode compartilhar de relacionamentos e usar aquilo a seu favor, sabe? No sentido mesmo de manipulação. E eu acho interessante também o personagem do Elijah, porque, na verdade, todos os personagens ali, com exceção do personagem do Mark Ruffalo, que em 2004 ninguém sabia quem era Mark Ruffalo, vamos dizer, não é mesmo? Foi uma surpresa ver o nome dele lá e eu... Gente, Mark Ruffalo fez esse filme, eu nem lembrava dele. Aí eu vi a carinha e falei, é verdade, gente, é o Mark Ruffalo. Eu nem sabia quem ele era em 2004, mas, tendo dito isso, todos os personagens ali, eles estão lidando com as suas próprias inseguranças com as ferramentas que eles têm disponíveis. E essas ferramentas não são as mais adequadas, porque o Elijah fala o tempo todo, né? Ele demonstra ser muito inseguro, né? E fala, nossa, a Mary não gosta de mim, a Mary me maltrata, a Mary não conversa comigo, tá vendo? A Mary entrou aqui, ó, não me trouxe bebida, tá vendo como ela não gosta de mim? Então ele é extremamente carente, claramente ele não tem nenhum relacionamento afetivo bem desenvolvido e ele vai, né, tentando, mas assim, além de tudo ele é burro, né, porque ele vai tentando entrar no lugar da outra pessoa, sabe, como se realmente aquele procedimento não fosse 100% garantido que fosse dar certo. E eu acho que tem também essa discussão dentro do próprio filme, que é, tá bom, você apagou as memórias, mas memória não é tudo, né, gente? Tem o nosso inconsciente também, tem as coisas que a gente desenvolve. Por isso que a personagem da Mary, ela é tão importante, encaixa muito bem também na narrativa pra gente entender o que o Joel tá fazendo de uma maneira subconsciente, né, semiconsciente ali, e que no final das contas também explica por que a Clementine tava no mesmo lugar. Embora, sendo justo aqui, isso não faz o menor sentido dentro do filme, tá? Os dois se encontrarem lá naquele dia. Assim, isso é só para encaixar ali na peça do começo, né? Não dá pra gente entender. Mas eu acho que isso também explica muito bem como... Olha o quanto que é problemático, né? A gente é feito dos nossos sentimentos, bruscamente dividindo, ou das nossas memórias, sabe? Porque eles voltam, né? Eles buscam os mesmos caminhos. Julie? Yeah. Tangerine. Am I ugly? When I was a kid, I thought I was. Can't believe I'm crying already. Sometimes I think people don't understand how lonely it is to be a kid. Like, you don't matter. So, I'm 8, and I have these toys, these dolls. My favorite is this ugly girl doll who I call Clementine. And I keep yelling at her, you can't be ugly. Be pretty. It's weird. Like if I can transform her, I would magically change too. Eu até acho, Dô, que o fato deles terem se encontrado realmente, assim, tipo, é um artifício de roteiro, né, só para os dois estarem ali, só que tem uma outra coisa, que é o seguinte, como esse personagem do Elijah Wood, ele tá recriando muitos momentos em que o Joe e a Clementine viveram, ele tá o tempo todo estimulando ela a tentar, sabe, a ter algum tipo de lembrança, porque ele sabe, como ele sabe que aquilo ali funcionou com ela, ele quer fazer. E aí, para além desse relacionamento completamente abusivo e controlador que ele, né, tenta estabelecer com ela, a gente percebe em vários momentos que todas as vezes que ele toma uma atitude parecida, quando ele dá o presente pra ela, ou quando ele replica a frase que o Joel falou quando os dois estavam deitados ali e tal, aquilo dá nela uma descarga de aflição e de, sabe, e ela fica completamente, o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo comigo e tal. Então isso pode ter levado ela justamente a ir pra um lugar em que a vida deles em algum momento cruzaria, porque ela tá o tempo todo sendo estimulada a reviver aquilo. A aproximação dela nele é 100%, é nada natural, né? Nada natural. A forma como ela se aproxima dele
não tem, por mais maluquinha que ela fosse, por mais extrovertida que ela fosse, aquela aproximação causa uma estranheza, inclusive nele. Mas você sabe que quando ele tem aquele roupante que ele fala assim, eu tô indo pro trabalho e de repente me deu um negócio que eu saí correndo e entrei no outro trem e fui não sei onde, tal. Quando ele tem esse roupante assim, disso, a gente já sabe que é essa parte dele que era construída, né, e que era desenvolvida pela Clementine, que é uma coisa que o filme deixa meio implícito, assim, que fica como se fosse um subtexto ali, que não é só você apagar a memória da pessoa, ou do que aquela pessoa é, ou o nome dela e tal, mas o convívio com uma pessoa e o amor que existe entre as pessoas ali, traz em você traços de personalidade, de conduta e tal, que ficam lá dentro de você e que isso às vezes não está necessariamente conectado com o que aquela pessoa é ou fez, mas o fato dela só ter existido na sua vida te estimulou a pensar de outra forma ou agir de outra forma. E aí quando ele tem aquele impulso de eu vou atrás, vou pegar um outro tempo, vou fazer. Aquilo ali é um DNAzinho de Clementine dentro dele que não foi apagado. Tanto que foi ele mesmo, né? Quando a gente tava falando da Clementine falando pra ele se encontrar em tal lugar, na verdade é ele falando pra ele mesmo. Né? Ele falando pra ele mesmo. Mas sabia que isso da memória, né, do subconsciente me lembra um outro filme que saiu exatamente também no mesmo ano, que é Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Com a Dan Sandler. Maravilhoso. Que também é um filme sobre memória, que se apaga, e exatamente isso, todo dia ela vivendo a mesma coisa, e o Adam Sandler ali, no personagem, conquistando ela todos os dias, e ela vai lembrando dos detalhes, né, na convivência. Então é muito louco, são dois filmes que lidam sobre memória, apagamento e amor e lembranças no mesmo ano, os dois são um pouco opostos, mas também se completam, então eu lembrei desse filme que eu adoro. A memória é algo fascinante, e eu sinto que hoje a gente vive um momento histórico que a memória ela ganha um outro sentido, porque a gente se registra muito do que a gente vive, né? E tá falando de algo que pra você reviver, pro Joey reviver o que viveu com a Clementine, ele corria as memórias, né? Era uma foto ou outra, era do desenho, era uma música. Hoje em dia, basta você pegar o seu celular, você consegue relembrar praticamente, a não ser que você seja uma pessoa muito offline, mas em termos gerais você consegue consultar memórias de 30 anos atrás, 20 anos atrás, com muita facilidade. Assim, memórias, se você for pensar em memórias de 5 anos atrás, é uma coisa muito acessível, porque existem vários tipos de redes sociais, existem várias maneiras de você guardar essa informação. Hoje em dia, com armazenamento em nuvem, mesmo que aquela imagem você, muitas vezes, essa foto não ficou boa, vou apagar. Então, se você esquece de apagar da nuvem, tá lá no Drive em algum momento. A nossa voz é registrada nos podcasts, nosso rosto é gravado, muitas vezes quando a gente grava algum vídeo pro YouTube, no Instagram, seja o que for. Então a memória, ela acaba ganhando um outro sentido. Talvez um filme desse, feito hoje, talvez não, com certeza teria que ter uma outra abordagem, que não essa, porque nessa época, assim, meados de 2000, lembrar de alguma coisa ainda era muito analógico, né? Hoje em dia, o digital talvez tivesse uma outra abordagem, talvez tivesse um outro sentido. Mas eu acho que é aí que tá, né? Porque mesmo hoje, quando você vai olhar uma foto antiga, se for uma foto de grupo, por exemplo, você tem coisas que você esquece, né? Então, se você for ver uma foto, mesmo que você lembre às vezes a gente até confunde o que é arquivo, o que é memória. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento, né? Às vezes, eu tenho uma memória assim assada, e na verdade é porque você está sendo estimulado por alguma coisa. E aí eu acho que é muito, muito interessante no filme quando ele vai criando aquelas memórias em que as pessoas vão se desfazendo, né? E aí a gente chega lá, tipo, o rosto tá desfeito e tal. Inclusive, o filme não diz isso, mas fica muito claro que a empresa trabalha para que apague a memória, inclusive, do procedimento que ele quis fazer, né? Porque porque some com a cara do médico, some com a cara dele dentro da clínica, então fica ali implícito que quando ele volta, e ele tenta voltar algumas vezes na clínica para pedir para que o doutor pare de apagar as memórias, tem uma hora lá que o doutor já não tem mais rosto. Então é lógico, o procedimento ele só vai funcionar se a pessoa não souber que fez o procedimento, né? E não só, né, o motivo pelo qual você fez o procedimento é relacionado à pessoa ou
tem uma cena interessante, é quando ele chega lá, que tem uma moça segurando um pote de um doguinho, de brinquedos do doguinho, né? Eu falei, olha que interessante, o filme pega muito essa questão do Valentine's Day, mas pode ser uma memória de dor de você perder o seu pet. Exato. E você quer esquecer aquilo. E aí pode ser que talvez o amor romântico não faça sentido pra muita gente, mas você já perdeu um cachorro, um gato, um papagaio, um peixe, entendeu? Tanto que nos arquivos lá a gente vê uma quantidade grande de pessoas que fizeram esse processo, esse procedimento. Ele tinha logo que a Mary tá ali separando os envelopes, ela tá separando, sei lá, pelo menos uns 10 ali, fora que tinha vários outros atrás, né? Fazendo mais comparações, né? Por exemplo, esse ano a gente teve o lançamento de Pisque Duas Vezes, que também tem um negócio disso, né? É meio que uma empresa que consegue fazer ali todo um procedimento de apagar a memória. Os traumas das pessoas. Então tem muita pessoa vai ali, por exemplo, no Brilho Eterno, apagar ali a lembrança de um cachorro. Então foram traumas que elas vão apagar, né? E também é uma coisa muito Black Mirror hoje em dia, né? Tem um episódio, inclusive, de Black Mirror que é muito sobre você conseguir não enxergar, né? Não ver mais ali uma pessoa que você meio que bloqueou pessoalmente, de forma física, né? Dialoga muito, né? Eu li um artigo uma vez, eu não sei se tem a ver, talvez eu esteja viajando, que mostrava por que os jovens hoje eles publicam mais nos stories, que são coisas de vídeos que vão se apagar em 24 horas, e menos nos feeds, porque muitos desses não querem ter a sua memória atrelada àquele momento. Muitos dessa juventude querem ter apenas momentos fugazes e passageiros para estimular que uma outra memória seja criada, para não... Meio que, sabe quando você não quer perpetuar aquele momento? Que momento ele foi feito para ser um momento passageiro. Porque é um artigo que falava como essa geração, ela não quer criar memórias permanentes. Elas querem criar memórias fluidas. Memórias que vão estimular uma memória seguinte. É muito maluco isso. Não, e assim, é uma loucura e é uma idiotice também, porque eu acho que entra muito nisso que o Rafa disse, né, da diferença entre um arquivo e uma memória. A gente pode abrir, sei lá, o Google Fotos, acho que todo mundo aqui tem uma conta no Gmail, então com certeza você tem algum arquivo perdido no Google Fotos. E aí você acessa lá uma foto, sei lá, de 10 anos atrás. Aí você acessou aquilo aleatoriamente no seu dia, não sei porquê, você fala, nossa, olha, eu fui no evento em São Paulo, do cinema, sei lá, que legal. Tá, vai vir um sentimento sobre isso, né? Pode vir. O Google te avisa, né? Sim, só que isso não é a mesma coisa de você estar vivendo a sua vida e, sei lá, de repente você tá limpando o seu armário e cai uma foto da época da sua escola. E você olha aquela foto e fala, caramba, isso é memória. Isso você volta no tempo, né? É uma coisa com sentimento, sabe? Você tá andando e aí você sente um cheiro específico, sei lá, de um café e aí te associa com uma coisa. Música, é muito comum música. Cara, música faz muito isso. Música faz muito. Me pega muito. Eu ouço música que me remete a, sei lá, aos meus 8 anos de idade. Assim, a gente vai pro primeiro momento que a gente ouviu aquela música. Eu sempre viajo pro primeiro momento que eu conheci a música. Eu não sei se no meu caso seja exatamente o primeiro momento, mas algum momento específico, algum momento marcante que por algum motivo eu tava ouvindo aquela música. Por exemplo, tem música, eu lembro que tem uma música do Skank, ele pra cada cidadão, pra cada civilização. Eu não sei porquê. Eu ouço essa música, eu me lembro automaticamente na casa da minha tia. Talvez exista uma razão no qual eu não conheça. Essa memória que a gente chama de memória, que é uma memória espontânea, ela é muito diferente da memória que a gente tem hoje, que é essa memória quase que mecânica, essa memória, como fala, ela é impulsionada por alguém. Alguém ou algum algoritmo ou alguma coisa precisa te lembrar daquilo, porque organicamente eu também tenho medo, aí é só um achismo meu, que vai ter um tempo que a gente vai começar a perder essa memória espontânea, porque as memórias induzidas vão ser tão grandes que a gente vai perder essa habilidade de lembrar espontaneamente das coisas. Não vai não, Fernando, porque todo mundo vai levar um pé na bunda, vai enterrar alguém, vai quebrar um braço, vai ser mandado embora do trabalho, porque essas memórias, no sentido que o filme trata, tem muito a ver com os traumas que a gente sofre, mas também tem muito a ver com os momentos felizes. E esses momentos felizes, eles não estão relacionados, por exemplo, a uma foto que eu coloco no meu story ou no meu Instagram. Por isso que eu falo que é uma idiotice a galera pensar em não vou postar no feed porque vai ficar uma memória para sempre. Primeiro que toda memória é para sempre, o nosso cérebro é assim que funciona, tudo que a gente viveu, absolutamente tudo, tá lá no nosso subconsciente, mas a gente nem sempre consegue acessar. Tendo dito isso, também é interessante como a gente pensa, né, a memória como algo
permanente. E o que o filme mostra é que ela não é permanente. Ela muda, ela é fluida, ela não é confiável. O sentimento despertado, ele é real. Mas a memória em si, a gente pode ir mudando, que é isso que ele faz com ela, né? Não, você vem comigo que eu vou te tirar daqui e vou te levar para outro lugar. Ele não tá no processo dele de vivenciar aquilo novamente, entender aquilo, protegendo ela. Mas o filme também tá me falando assim, ó, não dá pra saber se nada daquilo é verdade, tá? Porque assim, é uma memória, ele não é confiável, nada ali é confiável. Ele tá, ao mesmo tempo que a gente tá lembrando, a gente vai criando juntos. É uma outra característica que a gente tem. Mesmo que a gente pense, nossa, eu tenho memória fotográfica, né? Muita gente fala isso. Legal, uma ótima, assim, uma ferramenta massa. Você sabe que isso também não é real, né? Porque assim, não tem como você, de fato, ter uma memória 100% fiel àquilo que aconteceu. Porque tem uma interpretação sua, e a sua interpretação, inclusive de hoje, você lembrando, vai interferir naquela memória. Por isso que ele começa de um jeito, brigando com ela, olha, você fez isso, eu vou te apagar sim, eu não quero mais saber de você. E no final do filme ele tá, não. Sabe, eu não quero te esquecer, vem comigo, eu vou fugir, eu vou te guardar, porque a gente faz isso no nosso próprio ato de ficar lembrando das coisas que aconteceram na nossa vida, né? E tá sempre atrelado justamente essa questão eu acho que a emoção, né, que é o que faz o grande conexão com tudo, né? Eu acho que essa é uma das coisas que o filme evoca, assim. Lógico que aqui a gente tem um estereótipo, né, de um casal que um é diferente, muito diferente do outro, e os dois se encontram e tal, e se apaixonam, e aí eles querem viver esse amor, e aí um cansa do outro em determinado momento, um poda o outro em determinado momento, e aí eles têm um trauma e se separam e tudo mais e tal. Mas isso é uma história, né, muito já contada, todo mundo conhece, todo mundo vive isso e tal. Só que a grande questão é justamente isso, assim, é até que ponto que as memórias ruins ou o fato da gente estar vivendo aquela experiência ruim naquele momento, até que ponto que aquilo vai fazer com que a gente desencadeie uma atitude de que não, eu quero esquecer tudo de ruim que aconteceu, ou quero esquecer que aquela pessoa passou pela minha vida e vou seguir em frente e tal. Afinal de contas, somos também, né, uma somatória de relações, de experiências e tudo mais. Então isso é uma coisa que fica colocada ali no filme, que eu acho que é uma maneira interessante dele guiar a gente para aquele final onde eles entendem que eles passaram por um procedimento, e eu gosto muito daquele diálogo final entre eles, assim, tipo, a gente vai cansar um do outro, a gente vai brigar um com o outro, a gente não vai se entender, você vai se cansar de mim porque eu pinto o cabelo, eu vou cansar de você porque eu acho você monótono e não sei o quê, e ele vira pra ela, porque eu acho você chata, e ele vira pra ela e fala assim, tá bom, tudo bem, tipo, eu acordo com isso, assim, eu entendo, e é isso que eu estou disposto. Então, tipo, há uma quebra também daquele amor romântico, aquele amor, né, o amor de cinema, aquele amor perfeito, assim, aquela coisa maravilhosa, que não há imperfeições. E aí é uma coisa meio até de metalinguagem, né? Porque quando você olha pra isso, o cinema contribui demais com isso, assim. Com essa coisa desse amor sem erros, onde o casal um tem tesão pelo outro o tempo todo, e é uma vida onde eles não brigam, e o tempo todo eles concordam, e aí quando um erra e o outro pede sempre desculpa, né? Tipo, é sempre uma coisa assim tão bem encaixadinha, e aqui a gente percebe que que existem erros mesmo, que a gente vai passar por eles, e esses erros vão inclusive ajudar a gente a melhorar. Hi. I figured you'd show your face around me again. I guess I thought you were humiliated. You did run away, after all. I just needed to see you. And, yeah? I'd like to, take you out or something. You're married. Not yet. Not married. No, I'm not married. No. Look, man, I'm telling you right off the bat, I'm high maintenance, so I'm not gonna tiptoe around your marriage or whatever it is you got going there. If you want to be with me, you're with me. E aí entra também uma outra coisa que é
a nossa outra versão também, né? Porque a gente começa... E quando você tem um relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos e tal, ou mesmo relacionamentos amorosos, é muito interessante como a gente entra num relacionamento sendo uma pessoa, e se você fica muito tempo naquele relacionamento, de repente você se percebe outra pessoa. O seu relacionamento com aquelas pessoas já é outra coisa, assim. Tipo, o meu relacionamento com os meus pais é outro, completamente diferente do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Ou... É inevitável, né? É inevitável. Porque a gente acaba pegando características da outra pessoa. E eu acho que isso nem é ruim em si, assim, ou ruim ou bom, o que for. O problema é quando você deixa de ser aquilo que você é para se tornar uma outra pessoa. Aí é um problema. Também isso é um problema, mas... Pra mim, pessoalmente, é um problema porque você acaba se anulando de alguma forma. Eu não sei, cara, você pensa, tipo, quando você se anula de alguma forma no relacionamento, um dia que esse relacionamento se acabar, o que vai sobrar de você se você se anulou? Acho que, assim, você vai mudar automaticamente porque você vai conviver com uma outra pessoa, conviver intimamente com outra pessoa, então você vai pegar características e também você vai doar características suas pra essa pessoa, mas não ao ponto de você se transformar completamente numa outra pessoa, porque isso, no dia que o relacionamento falhar, e aí, o que vai sobrar de você? Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que me pega muito com o Joe. Agora, revendo, assim, eu me questiono se, na verdade, ele queria proteger as lembranças que ele teve com ela, né, no momento quando ele se arrepende de apagar, se não é uma questão muito mais de egoísmo da parte dele, como ele amadureceu e evoluiu enquanto ele estava com ela, sendo que ele começa o filme sendo um cara ali que se apaixona por todo mundo, e talvez com ela, né, ele tenha ganhado esse nível de maturidade, de entender que os relacionamentos não são, né, um conto de fadas. Então, às vezes eu penso se ele não tá vivendo meio que um egoísmo, como ele se sentiu durante o período que ele tava com ela, e não exatamente porque ele era super apaixonado por ela. Então, eu acho que dá uma colisão, assim, não consigo ver ela totalmente como uma vilã na história. Eu acho que ele tem esse lance muito imaturo, muito carentão. Acho que tem muitas cenas do filme que ele volta à infância, então acho que isso traz um pouco do lado mais infantil dele. E eu acho que é isso, tipo, ele começa a perceber que com ela, que ela era mais madura que ele começou a evoluir, e isso culmina naquele final que talvez eu acho que ele tá sendo um pouco mais egoísta, no sentido de, tipo, eu quero proteger ela porque foi uma lembrança que me amadureceu, que, enfim, foi uma pessoa que me fez crescer, que me fez ver o mundo de outra forma, e não exatamente pensando totalmente no amor que eles tiveram, assim. Então eu peguei um pouco disso, assim. Eu acho que o fato de a gente também não ter acesso à Clementine real já me possibilita vê-la como uma vilã, porque a gente não tem acesso a ela. Ela é uma criação. O que a gente vê é uma criação ou uma lembrança muito projeção da cabeça dele. Uma projeção da cabeça dele. O Joey, cara, eu acho muito interessante a forma como a gente acompanha muito às cegas o que ele sente, porque ele sequer consegue verbalizar o que ele sente. Tanto que uma das críticas que a Clementine tem dele é isso, é que ele não consegue verbalizar o que ele sente. E quando ele verbaliza, ele automaticamente, quando ele fala alguma coisa e a pessoa não gosta, ele automaticamente, em vez de ele defender o ponto dele, ele simplesmente fala o que a pessoa quer ouvir. Não, desculpa por ter falado isso. E então ele não consegue sequer pra ele mesmo dizer o que ele quer, o que ele sente, o que ele pensa, a forma como ele age. A personalidade dele, né? Muito moldada pelos outros. Ele é zero personalidade. O que me faz até me perguntar o que a Clementine viu nele. Mas você sabe que eu acho que esse é um processo que o filme ressoa também dessa reflexão muito terapêutica mesmo, né? Quando a gente faz terapia, é muito maluco quando você tá ali sentado com o terapeuta e tal, conversando com ele, porque às vezes você começa a falar sobre seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, sua namorada, e tal, você começa a falar e aí a sensação que dá é que você projeta na pessoa falando assim, meu Deus, minha terapeuta vai achar que todo mundo ao meu redor são horríveis, e não são, tipo, meus pais não são crápulas, entendeu? Mas é porque eu tô contando o meu ponto de vista daquela história, e só, e a terapeuta, ela não tem o outro ponto de vista, mas pra ela basta saber como que eu interpretei aquilo, como que eu reagi àquilo. Então eu acho interessante porque
Quando a gente tá assistindo o filme, a gente pode falar que o Joel é um personagem que não tem muito carisma, não sei o que, tal. É a mesma forma como ele se vê. Ele se vê como um cara sem carisma, um cara que não, sabe... Não, e talvez esse questionamento que você fez, Fer, foi justamente o questionamento que ele fez pra ele mesmo. O que faz uma mulher desse tipo, que pinta o cabelo o tempo todo, que é espontânea, que tem essas atitudes, assim, que fogem do comum, não sei o que me provoca em certo ponto pra eu sair do meu... O que essa mulher viu em mim? O que eu posso oferecer a ela? E a gente não tem essa resposta, porque como a gente só tem a perspectiva do Joel, então a gente sabe que ele se enxerga como um cara, sabe, desanimado, um cara monótono, um cara isso. E aí que entra a grande sacada do filme, porque daí quando a gente olha pra ela, é isso, ela é estridente porque na cabeça dele ela é estridente, porque ele é um cara mais calado, então ela fala demais. Mas a gente não tem, como vocês falaram, como a gente não sabe quem é a Clementine real, então a gente só tem a perspectiva dela. Nesse caso, a gente tá sentado na poltrona do terapeuta, olhando o Joel falar sobre a vida dele, sabe? Exatamente isso. Melhor definição. Quando a gente olha no espelho e esse espelho tá distorcido, a gente vai ver o distorcido sempre. O Joey, ele o tempo inteiro ele fala: a minha história de vida não é interessante. Exato. Ele falou, acho que teve umas 2 vezes que ele falou essa frase. E aí, a gente pensa, ele tem 2 amigos que parecem ser pessoas que vivem uma vida normal, assim, né? Eles têm, um casal, eles aparecem pouco, mas acho que às vezes que eles apareceram, me passou essa sensação de serem pessoas que são pessoas divertidas. Tem uma cena que eles vão pra festa ali, se confraternizam, levam pipa, levam churrasco, fazem uma churrasco ali na praia. Então ele tinha essa amizade, e é muito provável que essa amizade que eles tinham, nessa amizade, esses amigos dele não achem que ele tenha tido uma vida desinteressante. Exato. Mas ele se enxerga desse jeito. E quando ele se enxerga desse jeito, como ele se coloca desse jeito, e como ele tá vendo o ponto de vista dele, então a gente acaba tendo a sensação de que realmente a vida do Joey é desinteressante, quando na verdade talvez nem fosse, já que ele tinha uma amizade ali, já que ele tinha pessoas próximas a ele que conseguiam, que conviviam e chamavam ele para uma festa. Se ele fosse essa pessoa tão desinteressante, aquele casal de amigos não existiriam na história. Eu acho que colocar aquele casal ali também nos dá esse material pra gente imaginar como a visão do Joey sobre si próprio é distorcida. Você sabe que tem um episódio que eu acho incrível de Rick and Morty, que tem um momento em que tem o casal lá, né, os pais do Morty, eles estão numa crise no casamento deles e tal, e eles vão para um planeta X, em que lá é tipo um retiro para os casais se resolverem. E aí tem um momento nesse episódio em que eles vão numa máquina, eles colocam um capacete assim, e aí personifica numa máquina, tipo, cria um bicho ali, que é como ele enxerga o companheiro, né? Então vai o cara coloca o capacete, eles falam, tá, pensa agora na sua esposa, não sei o que, tá. Daí sai do negócio que personifica um monstro, assim, tipo, sai um ser todo raivoso que grita, cabeça de dragão, asa e não sei o que, forte pra cacete e tal, e aí aquele bicho sai destruindo tudo e tal. Quando colocam no dela e ela pensa no marido, sai uma lesmona meio lenta, assim, e tal. E aí eles falam, nossa, é assim que você me vê, não sei o que e tal. E aí tem todo um caos que envolve aquilo, só que tem um momento em que a lesma encontra o monstrão, o dinossauro, o dragão lá e tal, e aí os dois percebem que um precisa do outro, sabe? E daí um alimenta o outro ali e tal. E eu acho isso muito simbólico, assim, sabe? De como justamente a gente incorpora as nossas visões, ou a gente tenta detalhar as pessoas de uma forma que é muito nossa, assim. E eu acho muito engraçado, porque no filme tem um momento em que ele tá contando pra esses amigos, pô, porque fui lá e ela parecia que nem me conhecia, e de repente chegou um cara e ela ficou com o cara na minha frente, não sei o que, tá. E aí eles vão falando, daí o cara revela, ó, ela fez o procedimento de te apagar da memória. Aí fica aquele clima meio tenso assim, tal, daí a amiga pega e fala assim,
sabe como é que ela é? Ela é impulsiva, ela fez isso porque ela é impulsiva e tal. E aí tem um momento numa discussão do Joel com a Clementine, que a Clementine fala, você sabe como é que eu sou? Sou impulsiva. Então, tipo, você vai encaixando as pessoas dentro de quadradinhos, e daí a gente vai falando, tá, então a Clementine é impulsiva? Não, talvez ela não seja impulsiva, porque quando a gente ouve a fita dela, a gente percebe que ela estava muito infeliz com aquilo, e ela já estava pensando nisso já fazia um tempo, em terminar com essa relação, não sei o que, tal. Então a gente não sabe a que ponto, né, ela chegou para fazer um procedimento desse. E é interessante, né, porque para o Joel, ela é impulsiva, porque ele não queria largar dela. Exato. Então, sim, você tá num relacionamento, a pessoa terminou com você, enfim, não teve uma conversa, simplesmente acabou no momento de briga, a pessoa que foi embora, na percepção de quem ficou, foi impulsiva. Exato. É uma questão de lógica, né, quando a gente olha. E tem um fato também que eu acho que encaixa muito bem nisso tudo que vocês estão falando, que é, se a gente for pegar só a visão do Joel, que é o que a gente tem, né? Ele sendo esse cara que sim, é um pouco mais carente, tem uma vida desinteressante, todo sempre igual, porque sim, ele vai pra uma festa, mas ele é o cara que tá na festa longe de todo mundo, sentado distante. Então ele não é lá muito o cara mais divertido da festa também, né? As pessoas chamam ele porque gostam dele, não porque ele é uma pessoa divertida ou que vai divertir alguém. Pela memória que foi me mostrada. Não sei o que aconteceu antes nem depois daquele momento deles, né? Agora, a gente procura na vida, assim como o Joel procura na Clementine e a Clementine procura no Joel, pessoas que vão de alguma forma dar pra gente aquilo que a gente não tem. E é muito louco quando a gente consegue perceber isso nos nossos relacionamentos, né? E aqui eu posso até expor uma conversa que eu tive com o meu marido quando a gente começou a se relacionar. Eu sentei com ele e falei, seguinte, 5 minutos sem perder a amizade. Já que o negócio tá ficando um pouco mais sério, a gente se dá bem, o que você quer de mim? Né? E ele, desse jeito, assim, porque assim, cara, a gente não tem mais 15 anos, não tô pra brincadeira, quero saber... Tô vendo o cara desmaiando daqui. Menino, o negócio deu tão certo que virou até um casamento civil. Eu tô vendo a alma dele saindo. Não, né, conversando, enfim, né, vamos ser maduros. E eu acho, assim, eu tô compartilhando isso porque olha como as percepções são diferentes, né, das coisas. Sim. A resposta que ele me deu foi, eu quero companhia. Ele é um cara que vivia aqui na cidade, morava sozinho, tinha alguns amigos, mas, enfim, a família dele é de outro lugar, os amigos de infância dele são de outra cidade. O que eu quero companhia. Falei, beleza, consigo te dar isso. E ele falou, tá, e o que você quer de mim? Eu virei pra ele e falei assim, eu não quero que você minta pra mim, até eu me sentir segura. Com pequenas mentiras do dia a dia, do tipo, essa roupa ficou boa? Ficou ótima, sabe? Você sabe que não tá bom, mas a pessoa te fala, só fala que tá uma bosta, você vai ficar triste? Só pra agradar, né? Então assim, ter essa conversa me deu muita clareza no início do meu relacionamento com o Basso, de que o quê? Cara, o que ele quer é companhia, então eu sei que, sim, ele é o cara na minha vida que mais precisa ficar sozinho. Mas eu sei o que ele quer dizer com companhia, e eu sei que eu sou essa pessoa que vai estar lá para quando ele precisar de uma companhia, seja pra vida, seja pra se divertir, seja por que for. E ele sabe que eu não suporto mentira. Então, assim, em níveis, a gente vai sempre dosando esse relacionamento. E aí dá certo, porque eu sei o que eu precisava e ele sabe o que ele precisava. E eu acho que o que o Joel faz com a Clementine nesse filme é mais ou menos isso, porque ele se vê como um cara super chato, né? Assim, super... Ele concorda com a visão dela da fita. É isso que é interessante, né? Ele fala, pô, eu não tenho nada, minha vida não acontece nada. E ela fala, né? Ela não concorda muito com a visão que ele tem dela. Então, mas olha que curioso, né? E eu acho que o filme, ele te dá uma outra visão com o passar do tempo, porque em 2004, quando ele foi lançado, eu usei o termo de que ela era uma vilã, porque assim, a Clementine em 2004... ela é uma personagem feminina completamente desestabilizada. Ela tá rindo, de repente ela xinga, de repente ela briga, e aí você tem aquela cena dos dois no restaurante, e ele fala, lá, agora ela vai beber e vai começar a dar escândalo. E realmente ela tá comendo, de repente ela começa a dar esporro nele, sem nenhum motivo. Né? Até no início do filme ela fala, né, você deve achar que eu sou louca, porque ela começa a falar com ele ali no trem e tal. Eu até poderia achar que isso fosse
talvez a lembrança dela fazendo assim, mas nessa cena do trem já mostra uma estabilidade dela mesmo, né? Então, é uma instabilidade ou ela é extrovertida e determinada? Ela não é tímida. E ele é o Percebe oposto como é diferente? totalmente. Exato, porque ele é tímido, ele é retraído. É que quando ele ficou com raiva dela porque o relacionamento estava gasto, aquilo que fazia com que ele tivesse atração por ela, que é essa parte extrovertida dela, divertida, que é o que ele não tem e ele precisa, se tornou um porre, se tornou uma coisa assim, cara, eu não quero mais. Entendeu? É por isso que eu usei o exemplo da minha conversa com o Basso, porque, como eu comentei com vocês, sim, ele quer companhia, mas ele é uma pessoa que ele precisa dos momentos dele todos os sozinho pra fazer as coisas dele. E com o tempo eu aprendi que, assim, companhia não quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas por dia do lado dele, ainda bem, porque senão, né, ninguém vive. E quando eu falo não minta, não quer dizer que se eu tiver, por exemplo, com uma roupa zoada, é pra você falar que a minha roupa tá horrorosa. Você pode falar, você poderia trocar, não precisa falar tá horrorosa. Entendeu? A gente aprende a dosar, mas o Joe Clementine não valoriza, né? É só quando te valoriza. É que eu acho que tem um lance meio que de projeção também, né? De como você projeta no outro também. Eu lembro muito, assim, quando a gente era menor e a minha mãe, sei lá, a gente tava passando no pedágio e a minha mãe falava com a pessoa que tava no pedágio, falava, oi, tudo bem? Ah, tá aqui, ó, bom trabalho, não sei o que, a gente ficava, ai, mãe, para de falar com as pessoas, mãe, ai, você fica falando. A gente achava ela super assim, ai, você fala com todo mundo, que coisa chata, não sei o que. Então, tipo, a nossa projeção, tá? Então, hoje eu sou assim, sabe? Mas naquela época eu olhava pra ela e falava assim, ai, minha mãe fala com todo mundo, ai, minha mãe é enxerida, sabe? Assim. Eu sou então você é uma passado, projeção. Só nada. Eu ando com a minha esposa por dia, ela conversa com todo mundo, e eu fico desesperado, eu falo, a gente vai demorar 3 horas pra atravessar a rua. Então, mas agora... eu acho exatamente isso. Isso é uma coisa que, tipo, aí que tá. Esse ponto que a Dô trouxe, eu acho que é muito bom por isso, assim, tipo, é o lance dela, mas eu acho que isso tem que ficar bem claro, assim, pra quem tá ouvindo a gente, que a gente tem muito isso, é a perspectiva do Joel, então não dá pra gente simplesmente chegar e falar, a Clementine é assim, ou ela é assado, porque tudo que a gente vê em tela é a perspectiva do Joel, mesmo pós-procedimento, porque no pós-procedimento, ela estando triste, ela estando deprimida e tudo mais, também é uma perspectiva do Joel, do que o Joel tá vendo nela, como que ele tá encontrando ela e tal. E ele não é um narrador muito confiável, né? Nenhum narrador em primeira pessoa é confiável, mas é um estudo de caso terapêutico muito interessante. Até porque tudo que ele fala, em algum momento ele se desdiz depois, né? Quando ele fala pra ela, a pessoa se interessa por você. Não, você insinua pra pessoa gostar de você. Ele falou isso, e aí quando ela ouviu, ela falou, não foi isso que ele dizer. Isso se repete por várias cenas do filme, por vários momentos do filme, que ele diz uma coisa, e depois ele fala, não foi bem isso que eu quis dizer, não foi isso que eu devia ter dito. Então ele é altamente não confiável naquilo que ele se propõe a mostrar pra gente. Wait. What? I don't know. What Just do you wait. want, Joel? Just wait. I don't know. I want you to wait for just a while. Okay. Really? I'm not a concept, Joel. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. I'm not perfect. I can't see anything that I don't like about you. But you Right will. now, I can't. But you will. You know, you will think of things. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Okay. Tem uma cena que eu acho, pra mim, uma das melhores cenas do filme, que eu acho que é algo muito genuíno, que vai muito com o que a Domênica falou, essa coisa da completude, que é quando eles, assim, quando as memórias estão praticamente todas apagadas, eles estão ali na praia, no primeiro encontro, e aí ela fala, posso pegar seu frango? E aí ela pega. E ele fala, engraçado, você pegou meu frango antes de eu responder pra você podia. E é exatamente isso que eu adoro em você. Pô, é exatamente isso que me faz me apaixonar por você. É isso, é essa afronta que ela tem, coisa que ele não tem, faz com que ele se apaixone por ela. Lógico, a gente não vai saber o que fez ela se apaixonar por ele, se isso é recíproco ou não. Mas o que fez ele se encantar por ela
é exatamente essa coisa que ele não tem, essa completude. No final, naquela cena quando eles estão na casa ali, tem um momento que ele fala, né? Eu achava que você era louca, maluca, mas isso era muito empolgante pra mim. Então, tipo, era isso. Ela trazia pra vida dele uma empolgação que é como ele já não a tinha. Gabi falou, que depois isso se tornou um problema pra ele. Né? Ela tava no tom de 8 a 80. E o oposto pode ser muito real também, né? Ele pode ter trazido pra ela uma estabilidade, um olhar... uma segurança. Exatamente. É o não minta pra mim, que é do... É o não minta pra mim. Inclusive nesse caso é exatamente assim mesmo, gente. Eu sou casada com o Joel, o Rafael conhece. Entendeu? É exatamente isso aí mesmo. Um casal moderno é feito por uma pessoa porra louca, entendeu? E outro que vem e fala... Calma, toma aqui sua água, vamos dormir. Mas 5 minutos de meditação, sabe? Eu falo que se eu casasse com alguém que fosse igual a mim, cara, não teria diálogo na minha casa. Meu vizinho ia achar que a gente ia cantar um dia mudo. Não só isso, né? Se for pra casar com alguém como eu, me relacionar, enfim, eu já fico comigo mesma, né? Inclusive, eu já fico 24 horas por dia, o tempo todo da minha vida, né? A gente busca sempre nos outros, em qualquer relação, aquilo que nos falta, inclusive nas relações, como o Rafael trouxe, né, de família, de pai e mãe, pois a gente não escolhe, a gente simplesmente nasce, e é isso, você tá lá. E aí o que acontece, eu acho que o grande momento, assim, de choque da gente é você descobrir que as pessoas com as quais você conviveu a sua vida inteira, elas não são aquilo que você acha que são, que elas são seres independentes de você. E sim, elas são. Mas por que me importa? Que eu quero que elas supram aquilo que falta em mim. E elas se frustram comigo porque elas querem que eu supra aquilo que falta nelas. Então, assim, o jogo das relações, né? É uma luta eterna. É uma dança, né? E é isso. E é importante a gente entender essas movimentações para viver em paz. E eu acho muito curioso, porque assim, o Fernando falou da frase que o Joel fala para Clementine, e eu acho que essa frase, ela pega muito, porque não é que ele fala que você fica se engraçando com todo mundo. Ele diz com todas as letras, você sai pra fuder com todo mundo. É assim que você consegue atenção. E ela se incomoda muito com isso, né? E para uma mulher ouvir isso, gente, é uma coisa muito doída e muito baixa, séria. né? Tanto que o relacionamento deles, segundo, né, a lembrança dele, acaba porque ele fala isso, ela vira e fala, acabou, tô indo embora, cansei, chega, você ultrapassou todos os limites, daqui não dá mais. E aí ela tá puta e ela vai lá e faz o procedimento de apagar ele. Só que quando ele repete isso pra ela, quando... Eles ouvem a fita, né? Eles estão ouvindo as fitas, a reação dela é olhar no fundo do olho dele e falar assim, eu não sou isso. Ela não estoura, entendeu? Então, assim, percebe como a mesma frase dita pela mesma pessoa em momentos diferentes faz a gente ter reações diferentes. Ela tava desgastada, né? A primeira, quando ela terminou, aquilo ali foi só uma gota d'água no copo que já tava transbordando já. Ai, meu filho, não foi nem uma gota, né? Foi uma marretada no copo d'água que jogou água na cara de todo mundo, né? E é muito pesado nisso. E tanto que, mesmo dessa vez que ela não reagiu da mesma forma, mas a reação dela, tipo, ele disse várias coisas dela naquela fita, mas quando ele falar isso, pega mais ela. Ela muda a reação. Não é dela na história, mas a reação dela é muito diferente. A gente fala, ó, exatamente, ela fala, ó, você sabe que eu não sou assim. E aí que me pega, ele fala, eu sei. Mas se ele sabe, por que ele disse? Porque ele tava machucado, porque ele tava com raiva, porque é isso que a gente faz quando a gente tá mal, a gente ataca o outro. E tem mais uma coisa que o filme coloca, que é, essa frase dele remete ao ato sexual. E após uma suposta cena, né, de ato sexual, que ela se abre com ele e fica vulnerável, que faz ele querer proteger ela. Exato, olha que louco. É louco isso, né? Então, assim, eu vou te atacar com isso, por quê? Porque isso é o que, pra mim, me pega mais, entendeu? Pra mim, na minha visão, isso é a coisa mais importante. Então, eu vou te machucar com isso, porque se é muito importante para mim, deve ser muito importante para você também, né? Olha como a gente é curioso, né? Assim, é verdade. E eu acho que só pra gente também falar de uma outra parte do filme, que é uma parte um pouco mais técnica, eu achei muito interessante, tipo, tudo isso que a gente conversou aqui, porque a gente traz nessas experiências pessoais, e parece que o Gondry, quando ele vai filmar mesmo, né, ele traz ali um pouco disso, quando ele vem com essa câmera nervosa dele, que é uma câmera na mão ali, né, uma coisa meio chacoalhando e tal, que tem um aspecto meio
documental, assim. Eu acho isso muito interessante, porque soa quase como um registro real. Em contrapartida, tem momentos que ele faz alguns enquadramentos que fica até meio difícil de você entender o que eu tô vendo ali e tal. Então tem toda uma questão imagética mesmo de construção de fotografia que às vezes brinca com o espectador nesse sentido de te deixar em dúvida realmente sobre o que você está vendo, só na parte da imagem. Ainda soma-se a isso, né, a narrativa, que daí você também fica em dúvida de de quem que eu estou sabendo essa história, como que eu estou interpretando isso, para quem que eu estou falando, para quem que está ouvindo. Então tem toda essa questão de construção que ele vai fazendo, às vezes uns enquadramentos assim, tipo no canto da pessoa, e aí tem um desfoque com a luz entrando, uma coisa muito maluca assim, e que dá essa sensação realmente de perda, né, da visão da realidade. E eu acho que as cenas mais emblemáticas do filme, que com certeza as pessoas vão lembrar muito, é justamente dessa dentro da cabeça dele, quando é usado muito efeito prático também, né? Aquela cena em que ele tá dentro da biblioteca que ela trabalha, e aí ele vê ela com um cara e ele começa a sair, as luzes vão se apagando atrás dele assim. Nossa, lindíssimo. Aquilo ali é maravilhoso, porque ali já é um delete. E aí tem uma galera que analisa muito esse filme, inclusive com essa perspectiva da doença de Alzheimer, né? Que é um pouco isso também, de você ir apagando essas memórias recentes e a longo prazo de uma forma não linear. Então você tem momentos que é apagado quando você, né, tá lembrando da infância, quando ontem você viu alguém e tudo mais. Então eu acho que esse aspecto técnico do filme chama bastante atenção também para quem gosta de estudar, né, cinema e tal. Acho que é um ótimo filme para isso também, né? Eu acho que a gente só pode reiterar no fim das contas, só para deixar claro mesmo, né, porque afinal de contas estamos gravando esse episódio em outubro de 2024. Então, o óbvio, gente, ainda precisa ser dito, é triste, mas é real, de que eu acho que o filme deixa bem claro que você apagar suas memórias não é uma boa ideia, não seria uma boa tecnologia. E detalhe, mesmo que você queira esquecer tudo aquilo que você passou, aquilo vai voltar pra te pegar e vai te pegar. Mas vai te pegar de um jeito, rapaz, mas te pega, mas pega, entendeu? Que você leva e vai de construir quem você é, né, Dô? Sim, mas é isso no final das contas, né? Porque a gente é, como você disse, Rafa, eu acho que é isso mesmo, a gente é resultado de tudo aquilo que a gente viveu. Exato. Seja na nossa vida, com as pessoas e com as nossas experiências. Então, não tem como tirar uma coisa. E sim, eu sei que em determinados momentos a gente tem que deixar aquilo lá decantar, deixar quietinho, não ficar futucando, sabe? Mas vai voltar, entendeu? E aí é importante tratar isso mesmo, é importante fazer terapia, gente. O processo é aquilo lá mesmo, entendeu? Você vai, de repente você vai pra sua infância, o teu amigo te derrubou e você fala, eu sou mais forte que você. Não importa, ele vai continuar te derrubando, porque aquilo lá é passado, entendeu? Não se muda passado, aprenda a lidar com isso. E uma solução pra você é rindo mesmo, né? Porque a gente cresce, né? É igual aquela cena final que quando tudo tá desmoronando e tá nos últimos minutos daquela memória, e aí o Joey pergunta pra Clementine, e agora o que a gente vai fazer? Ela fala, vamos aproveitar. E é isso, cara. Isso. E é o que eles fazem no final também, né? Porque assim, até pensando no relacionamento deles, eu acho muito verdadeiro, e essa parte eu acho verdadeira mesmo, né? De uma relação amorosa e afetiva e extremamente respeitosa, que é, os dois sabem o que os dois sentem um pelo outro, ou melhor, sentiram no final. E sim, você saber o final pode te permitir um recomeço, seja com aquela pessoa, seja com outras, aí claro que tudo isso dentro de um limite muito bem estabelecido de segurança, né, e respeito emocional e físico. Não tô falando para ninguém voltar com um ex-abusivo, não é isso, mas é interessante isso, né, como os dois olham e falam assim, ok, eu sei que eu sou capaz de falar tudo isso de você, porque é isso que eles fazem no final, né? Eles não falam, olha, eu sei que você vai fazer isso comigo. Eu sei que eu vou te achar chato, eu sei que eu vou te achar louca. Tá bom, beleza, vamos tentar, vamos, então tá. Não é mais sobre o outro, é sobre você. Exato. Né? Então, isso pra vida, gente, olha,
é um peso e uma libertação muito grande, porque a responsabilidade é sua, junto com o outro, claro, porque aí depois, né, a gente tem que aprender a dosar também as nossas expectativas, porque o outro com certeza vai te frustrar em alguma medida, assim como você vai frustrar o outro. E aí a gente aprende o quê? Pô, se você se sentiu frustrado, o que eu fiz, como é que eu consigo fazer, mas também não é sua responsabilidade, a depender do que o outro esperava, né? E aí eu acho que isso, o filme coloca depois nas fitas essa questão da responsabilidade. Eu sei o que eu fiz e eu sou responsável por isso, mas a gente consegue junto, porque agora a gente se entende melhor, né? Exato. Eu acho isso muito massa, sabe? É isso. Esse final, ele exatamente termina num ponto em que tudo pode, na verdade, agora eles se conhecem, né? Agora, de fato, eles se conhecem. Agora o amor vai nascer dessa convivência deles, né? E eu acho que é importante isso pra geração divertidamente hoje em dia pensar. A gente precisa viver a dor para fazer a gente crescer, né? É a dor que vai levar a gente para construir os caminhos que a gente tem. Então eu acho que o filme até hoje ressoa de uma forma muito bonita e muito importante, e com certeza é um clássico, por isso vai continuar ressoando. Por isso, a gente precisa viver o pior momento ou o mais doloroso para que a gente tenha ali, né, a força para conseguir sair, né, do buraco onde a gente tá. Então acho que por isso ele continua, a gente tá aqui em 2024 falando desse filme 20 anos depois, porque é lindo, é uma história linda. Mas muito do que eu ouço quando você fala a gente tem que viver a tristeza, não quer dizer que você tem que ser consumido por ela, mas é fazer esse movimento mesmo de reconhecer que ela existe e deixá-la passar e continuar indo com direção a isso. Sim, deixar você no chão, mas no dia seguinte você já tá de volta. Você entender que ela faz parte da sua vida. Forte e passado por aquilo. Não é algo a ser repelido, mas sim, é algo a ser respeitado, a ser acolhido e tem que deixar passar. Assim como a alegria, assim como o tesão, assim como a raiva, assim como todos os sentimentos que a gente tem, né? E a cena final que eu acho linda, assim, que acho que eles estão ali na praia, numa praia com neve e tal. E aí é interessante que essa cena final, eles correndo ali, jogando gelo, jogando neve no outro, ela se repete 3 vezes. A mesma cena se repete 3 vezes. E cada vez que ela se repete, a imagem vai ficando cada vez mais branca. Porque, de alguma forma, pelo menos foi a interpretação que eu tive, de que cada vez que aquela história for se repetir, ela vai se repetir de uma maneira diferente, até que ela fique em branco, de uma forma que você pode construir uma relação totalmente nova. Então, mesmo que está numa situação que a gente está com dificuldade, cada vez que você recomeçar, nunca vai ser igual ao começo, vai ser algo novo, algo diferente, até um ponto que você pode simplesmente começar uma relação nova. A gente não sabe se eles vão dar certo, a gente não sabe por quanto tempo eles vão dar certo, a gente não sabe se eles vão, depois daquele rolê na praia, eles falam, o melhor é cada um seguir sua vida. Mas o fato é que, a partir dali, eles podem começar de novo. Eles podem começar a fazer algo totalmente diferente. Seja lá o que for, sem necessidade de apagar o antigo. Você criar algo novo não necessariamente representa você apagar o que você já foi escrito. O Joe, ele fala algumas vezes que o meu diário é em branco. Só que quando eu pego um diário dele, vê que não é em branco. Nunca foi em branco. Ele desenha, talvez não seja tão elucidativo ou tão detalhado, mas em branco não é. Mas as páginas seguintes são. Então ele pode simplesmente escrever novas histórias, mas mantendo aquelas histórias antigas. Então eu acho esse final, assim, diz muito sobre essa coisa de você pode tentar alguma coisa nova, criar algo novo, sem necessidade de apagar o que já foi feito. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né, fazerem coisas diferentes aí durante a semana de vocês. Tiagão, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Vamos sim. Hoje eu vou indicar um livro que acho que é o livro do momento, então não vou trazer nada de tão novo, mas é um livro que eu tô apaixonado. Eu viajei recente pro Rio de Janeiro, então eu levei 30 horas de ônibus de Porto Alegre pro Rio de Janeiro, e esse livro, consumi ele nessas 30 horas de um jeito inacreditável. Que é Impostora, o Yellow Face, né? Um livro que tá ali sendo muito comentado atualmente, da R.F. Kuang, que é um livro que fala muito sobre racismo, apropriação cultural, basicamente a história de uma... sem dar muitos spoilers ali, porque acho que tudo dá muito spoiler, mas é são 2 escritoras
acontece uma tragédia e a outra meio que rouba a história dessa amiga e publica e vira o livro, né, da década. Só que não foi ela que escreveu esse livro, então tem todo um drama e um suspense. Mas a narrativa é muito, muito maravilhosa, muito ácida, muito moderna. Tem uma linguagem muito de hoje em dia, de internet. Enfim, um livro incrível, então procurem Impostora Yellow Face, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é viciante, é viciante. Muito bom, caraca, adorei. Adorei essa premissa, hein? Tá com o cara que vai virar legal. Filme, Thiago. Com certeza vai virar, ele tá muito, muito aclamado. E você fica preso na história, porque você fica esperando que a qualquer momento alguém vai descobrir que o livro não é dela, e ela mesmo, ela narrando, né, de uma forma super ácida a história, então assim, perfeito. Que legal, tá aí então, livro que o Thiago trouxe. Doi, você, o que você trouxe de bom pra gente? Bom, eu trouxe duas coisas. A primeira é um podcast do qual eu não consigo parar de ouvir, gente. Eu preciso de ajuda, sério. Tá difícil. Entendeu? Não estou reclamando, mas assim, entendo agora o conceito de pessoas que maratonam um podcast. Demorou 10 anos para eu entender. Só 10 anos. Mas eu entendo, porque estou vivenciando. Chegou esse momento. Para quem consegue entender inglês, eu recomendo que acesse aí na sua plataforma favorita o podcast Dinners on Me com o Jess Tally Ferguson, que para quem não se lembra desse nome ou não associou, é o Mitchell do Modern Family. Sim. Né? Maravilhoso. Ele tem esse projeto com a Sony Music Entertainment que ele conversa durante um jantar com algum famoso em um restaurante. Então, assim, isso é um terror para todo mundo que trabalha com podcast. Pensar em alguém gravar comendo, né? Num restaurante, assim. É o pior tipo de projeto da vida. Mas se você está com a Sony Music Entertainment e você é o Jesse Tyler, você pode fazer isso, porque aquele restaurante claramente está lá só para você, não é mesmo? Uhum. Cada episódio ele conversa com uma pessoa, tem mais ou menos aí uns 50 minutos de duração, e é muito legal a forma como as conversas são conduzidas e o quanto que você acaba conhecendo mais dos atores e atrizes, diretores, enfim, que a gente consome, lógico que todos eles vindo, né, dos Estados Unidos, afinal de contas é lá que ele está, e eu acho que é uma forma muito legal de você conhecer essas pessoas de uma maneira mais íntima, realmente como se você estivesse jantando com eles. Então, eu estou, assim, viciada nesse podcast, eu vou lá, vejo alguém que eu gosto, entendeu? E ouço, e tá sendo muito legal essa experiência. Eu recomendo demais pra quem gosta dele e gosta desse tipo de programa. É muito massa, Rafa, você deveria ouvir. Não, e ele tem, eu já ouvi um ou dois episódios, e uma das coisas que me chamou a atenção é que o inglês dele é um inglês muito fácil de entender também. Ele é muito eloquente com as palavras, assim, não é aquele inglês Rebels, assim. Não, ele tem uma dicção realmente muito boa, e o pessoal também que tá gravando, como eles sabem que eles estão sendo gravados também, eles falam numa velocidade muito legal, mas é bacana até para perceber as diferenças, sotaques, né, e lugares, enfim, trajetórias de vida que as pessoas têm. Então, se você ouvir, por exemplo, o episódio da Sofia Vergara, ela é colombiana falando inglês, então é muito engraçado, né, o jeito que ela fala, assim, engraçado, de curioso, tá? Tô falando de uma maneira muito respeitosa, porque o inglês é tipo dela. Então, assim, tamo junto, irmã, tamo junto, é isso aí, viva o sotaque dos latinos, é isso aí. Então, é um tipo de coisa que mostra também muito sobre a bagagem de vida de quem ela é. E aí, se você ouve da Danielle Brooks, que é a garota da cor púrpura e do Orange is the New Black, é outra coisa, porque ela é uma mulher preta, né? Então ela fala de uma outra maneira, e se você escuta, sei lá, a Sarah Paulson, é uma outra forma de falar. Se você escuta o episódio da Sarah, que faz a sobrinha dele, a Hayley, no Modern Family, ela é muito jovem, então ela é muito espiritada, então até o sotaque dela mostra muito isso. Então é interessante também pra isso, né? É uma forma também de você praticar inglês, gente. Você praticar o seu listening e botar em dia é muito legal mesmo, a ideia do projeto. E a segunda dica é pra quem tem acesso à Apple TV. Nesse final de semana, e ainda dentro do Tem Muito Filme, eu descobri uma série chamada Falando a Real. O nome em inglês é Shrinking, que é com o Jason Segel e com o Harrison Ford. Sim. E eu já tinha visto, né, o pôster dessa série por aí. E aí eu falei, gente, não tem muito o que fazer, que preciso relaxar, dei o play. E eu estou adorando essa série.
É muito divertida, cheia de estereótipo, completamente errada, mas assim, os personagens só fazem coisas erradas, mas é legal. Pra quem não conhece, é a história de um terapeuta, que é o Jimmy. Ele tá passando por um processo de luto pela morte da esposa dele, e ele resolve mandar a real, né, dos pacientes dele. Então ele dá conselhos, e aí pra mim isso ficou muito bom, porque quantas pessoas a gente conhece na vida que faz terapia, e aí volta e fala pra você, agora também eu vou fazer tal coisa, ou eu vou te falar tal coisa, porque o meu terapeuta, minha terapeuta mandou. E a gente sabe que terapeuta não manda nada, né? Nada. Terapeuta te pergunta as coisas e você decide, né? Possivelmente com base numa possível interpretação de apoio, que você pode fazer isso, mas aí a gente muitas vezes projeta, né? A gente não, porque eu não faço isso, mas a gente faz. Projeta, né, no terapeuta isso. E ele faz isso. E aí, a partir dali, vai dando várias consequências, né, pra ele, pros outros personagens. É uma série que eu estou muito surpresa, não pela qualidade, porque as obras da Apple TV são muito boas, mas ela é muito divertida e o roteiro é muito legal, eu tô gostando muito. Então fica uma dica aí pra quem não viu ainda e tem a Apple, assista Falando a Real, que eu acho que vale muito a pena. Boa, muito bom, muito bom. Bem legal. Eu assisto essa série também, recomendo fortemente. Aliás, antes de eu até chamar o Fernando, só pra conectar com isso que você falou, tem uma outra série que eu acho que você vai gostar também, que é o Alguém em Algum Lugar, que tá na Max, que é com a Bridget Everett. Eu acho que você vai adorar, porque o tipo de humor, o tipo de texto é muito parecido e tem umas sacadas assim, que, meu, tem uma ironia no ar. Eu acho que você vai gostar. Anota aí, depois você assiste e me fala o que você acha. Já anotei, senhor Rafael, está anotado. Eu saindo dessa, eu vou para Alguém em Algum Lugar, porque acabou minha maratona, né, anual de Modern Family. Eu tenho um tempinho até os filmes de Natal, então... Não, e começou agora, começou agora a terceira temporada, é a última, né, daí vai terminar, então tá na última, começou agora, então se você começar da primeira, daqui a pouco termina, você já vai ver ela inteira também. Fechou. Fer, vamos lá pra você, o que você trouxe de bom pra gente, plano de detalhe, Fer? Eu vou trazer, a gente fala muito de amor aqui no programa, então eu vou falar de um álbum que fala muito de amor, só que a maneira como esse álbum fala de amor me pega demais, que é o álbum Caju, da Lineker. Eu não sei se vocês acompanham a Lineker, mas esse álbum me pegou muito forte, desde o começo. E a música Caju tem um trechinho bem no comecinho dela que fala: quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor? É muito bom, porque a Lineker, ela vai falar nesse álbum muito sobre as dores dela de encontrar o amor, as incertezas de uma pessoa que teve a vida íntima exposta muito, muito cedo na carreira. Desde sempre a tradição dela foi documentada de maneira tipo, muito, muito sensacionalista. Então ela teve a intimidade dela muito exposta por muito tempo, e isso afetou demais a maneira como ela lidava com a sexualidade dela, com os relacionamentos dela. E aqui nesse álbum, ela explora de uma maneira muito, muito esperançosa. E mesmo diante de dificuldades, de incertezas, é sempre uma visão positivista dessa busca do amor. E ela se permite buscar o amor. Isso que em entrevista ela fala muito sobre isso, né? Sobre como que a gente deve se permitir buscar. Porque muitas vezes a gente tem aquela coisa, tipo, eu nem vou buscar porque eu sei que eu vou sofrer. E ela fala, não, você vai sofrer mesmo. E que bom que você vai sofrer, porque o sofrimento faz parte da busca desse amor. E ela fala, e esse álbum inteiro, assim, primeiro que é um álbum que vai muito contra o que geralmente a gente tem visto de música popular. São músicas pasteurizadas, álbuns de 30 minutos. Eu até não tenho nada contra álbuns pequenos, mas músicas pequenas me pegam. Música de 2 minutos me pega demais, cara. Me pega demais. Porque quando eu começo a gostar da música, acabou a música. E a Lineker vai totalmente o oposto disso. Ela tem música assim de 7, de 8 minutos, de 6. Acho que a mais curtida tem uns 4 minutos alguma coisa. O álbum inteiro são 70 minutos, mas assim, 70 minutos de muita qualidade. Tem participação de artistas assim, que o Amaro Freitas tá nesse álbum, e a música que ele canta é absurda. Ana Vitória, Tropzilla, tem uma galera assim, e o álbum ele é todo lindo, e assim, ele é um álbum que talvez diferentemente dos álbuns anteriores da Lineker, que ele seguia uma linha de estilo musical
ela vai flertar com a música pop, vai flertar com samba, vai flertar com forró, vai flertar com sertanejo, vai flertar com hip hop. É um álbum assim inacreditável, e a forma como ela costura esses ritmos também, nunca fica uma coisa meio jogada, nunca fica uma coisa que foi colocada ali para abarcar um público X. A forma como ela montou esse álbum, a ordem das músicas, faz com que a gente viaje por todo o Brasil, né? Não tem todos os estilos do Brasil, mas a gente vê que ela trilhou um caminho de pegar vários ritmos, e a forma como ela transitou por eles também é inacreditável, assim, a forma como ela está se expondo, assim, e a exposição que ela decidiu expor, não que as pessoas invadiram, né? Ela expondo as suas fragilidades, expondo os seus desejos, impondo as suas frustrações também. É lindo, e muito possivelmente será mais um álbum dela que vai estourar, assim, fora do país, né? Já estão botando muito ela pra estar presente no Grammy, já que o álbum anterior dela, ela esteve presente e ganhou. E eu torço muito pra que esse ganhe de novo, porque é uma experiência. Ouvir Caju é uma experiência, assim. Faz muito tempo que eu não pegava um álbum pra ouvir inteiro, um álbum longo pra ouvir inteiro, e assim, em nenhum momento eu pensei, tipo, é aquela coisa, tipo, hoje em dia a gente tem muito aquela coisa de ouvir música no trem, no transporte público, na academia, fazendo uma corrida, lavando louça. Não, esse é o tipo de álbum que vale a pena você parar, abrir um vinho, tocar a música e ouvir do início ao fim, prestando atenção em todas as letras, cara, que vai ser uma experiência inacreditável. Se a gente faz isso com filme, a gente pode se permitir fazer isso com um álbum também. Esse álbum é incrível, maravilhoso, também sou apaixonado. Que legal, Fer. E eu acho assim, né, não sei se você concorda, Fer, mas eu acho que quando a gente começa a ver Chico Buarque com 80 anos, Gilberto Gil com 80 e tantos, Caetano com 80 e tantos, Milton, né, que já se aposentou, nosso querido Bituca, que vira e mexe aparece também nas redes sociais, mandando mensagem. Quando a gente vai vendo esses grandes ícones cada vez mais velhos e, tipo, deixando de se apresentar, o Gil agora, né, anunciou também que vai fazer a última turnê dele pelo Brasil e depois para e tal. Você vê uma Lineker e aí você tem uma esperança de que tem uma safra aí de artistas que tem por onde ir, né, que vão conseguir entregar pra gente ainda músicas de qualidade e tal, como esses grandes artistas que no seu octogenários já, que daqui a pouco vão deixar de produzir, né? É por isso que me pega muito quando alguém fala que a música brasileira é uma merda, ou que a música brasileira hoje, a Lineker ela alcançou um tamanho que muita gente duvidava que ela fosse alcançar. Por ser uma mulher preta, por ser uma mulher trans, por ser uma mulher que não se rendeu ao algoritmo de músicas TikTok. Estou falando com você, Marina Sena. E assim... Até a Pablo, né, também. Sim, também. E a Lineker, não, ela foi no total oposto. Ela falou, não, eu vou fazer música de 7 minutos, sim. Vou fazer música de 5, 7 minutos, 6 minutos. E vai tocar. E a galera vai ouvir. E assim, e a Lineker, ela também tem uma potência vocal e uma potência de composição, que é algo que às vezes eu sinto falta, assim, de alguns artistas, de ter essa coisa da composição, essa coisa de você saber compor uma música, de você saber estruturar uma música. Não é uma música de refrões chicletes, que você às vezes lembra do refrão, mas você sequer lembra de quem tá cantando, você sequer lembra da letra, você só simplesmente vai falando, repetindo algumas palavras, e a Lineker vai no total oposto. Por isso eu acho que é um álbum que vai marcar, assim. Vai ser um álbum que vai transformar a carreira da Lineker, e eu torço muito por isso. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu já falei aqui, né, do Alguém em Algum Lugar, essa série que eu falei aqui pra Dô assistir, mas só pra dar um pouquinho mais de informação, é uma série rápida, tem 30 minutos cada episódio, e aí conta a história de uma mulher que mora numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, e ela tá tentando se readaptar à vida depois que perdeu uma irmã, e ela passa ali, né, por todo um problema de relacionamento com a família, com amigos e tal, e aí ela vai tentando se readaptar, mas a série tem um ar muito leve, assim, muito engraçado, o texto é muito bom, muito ácido, assim, e eu acho que vale a pena pra quem quer dar uma relaxada, uma série leve, assim, pra quem quer relaxar, e tá na Max. E aí, pra também trazer mais uma dica
dica aqui. Eu queria indicar também um filme que eu assisti recentemente, até conversei um pouco com a Dô sobre ele, eu acho que foi uma conversa muito rápida, que é Robô Selvagem, né? Uma animação... Nossa, incrível. Incrível. Eu amei esse filme, assim, eu achei ele... fantástico, a animação estética dele, né, é muito boa, ele vai para uma coisa parecida ali com o Aranhaverso, que é aquela coisa um pouco mais aquarela e tal, mas não é tanto, né, o Aranhaverso ele extrapola aquilo de uma forma que cada frame acaba sendo uma pintura diferente, aqui não. Existe uma estética bem definida, mas que é uma coisa meio aquarelada mesmo. Não é aquela animação estilo Pixar, que é tudo mais arredondado, mais fofinho e tal. E o filme, além disso, tem uma temática que me deixou também muito encantado, porque ele vai contar a história de um robô selvagem, é baseado num livro, né, homônimo do Peter Brown, e em que a gente é apresentado por um robô que se chama Ross, que acaba naufragando em uma ilha desabitada lá, ou melhor, né, ela é habitada por uma fauna selvagem que inicialmente vê nesse robô uma ameaça, e a Ross é programada para servir. Mas aí ela encontra esse ambiente onde essa função dela de servir é completamente inútil, e aí ela tem que tentar descobrir uma nova missão para ela ali. E aí essa procura a leva até um filhote de ganso que ela, por acidente, acaba adotando ele ali, e é aí que o filme brilha, porque em vez de focar apenas naquelas gags e cenas de ação e piadinhas e tal, ele explora justamente essa relação entre uma máquina programada e um ser vivo em formação, assim, completamente inocente. E aí é muito lindo o filme, como ele consegue trabalhar isso. O filme vai falar dessa fauna selvagem de uma forma muito madura para as crianças também, então elas vão entender que dentro dessa fauna existe morte, existe vida, existe nascer, existe desenvolvimento e tudo mais. Então vai falar também um pouco sobre essa questão da tecnologia e um pouco da frieza das máquinas e como isso pode ser quebrado, né, de alguma forma. Vai falar sobre maternidade, vai falar sobre perdas, sobre ganhos. O filme vai abordar vários pontos muito legais e de uma forma super leve. Eu saí do filme apaixonado por ele, depois escrevi uma crítica lá pro Cinemação, falando sobre a parte visual, falando um pouco sobre minhas impressões. Então fica também o convite para quem quiser ler um pouco mais da crítica que eu escrevi lá no Cinemação, vai lá, vai ter o link do post aqui na descrição desse episódio para você descobrir um pouco mais sobre Robô Selvagem. E é isso, gente. Chegamos aqui no final desse podcast Cinemação 577. Batemos esse papo sensacional aqui sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, um filme maravilhoso aí de 2004 que encantou a gente e agora reencantou, porque a gente foi obrigado a rever o filme. E eu tenho que agradecer meus convidados aqui que doaram seus tempos, né, para vir aqui discutir o filme. Certamente o filme ganhou novas perspectivas aqui com esse papo que a gente teve. Então, Tiagão, muito obrigado pela sua presença aqui e traz também meios de contato, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho também, te seguir aí nas redes sociais, onde que você tá, canais e tudo mais, Tiagão. Ah, claro, o Thiago de 12 anos que não viu o filme naquela época, agora é outro Thiago. Foi bom rever, foi bom ter uma perspectiva nova do filme, assim, gostei bastante dessa oportunidade. Talvez, né, ali na Netflix perdido a gente nunca rever, então o podcast me fez, né, ter essa experiência boa. Mas muito obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. Bom, nas redes sociais, principalmente é o Instagram, né, onde eu tô ali criando conteúdo todos os dias com dicas de filmes, séries, tudo que tá saindo no cinema, cabine de imprensa, enfim, tudo tá lá no meu Instagram, @o Thiago Muniz. Mas também no site Pipocas Club, também no Instagram,
Pipocas Club tem ali críticas, tudo que tá acontecendo de cultura pop, reality show, séries, enfim, tudo a gente concentra lá. Então, basicamente isso. Boa, maravilha. Fica aí a recomendação. Dô, obrigado também pela sua presença aqui. É muito bom sempre poder trocar essas ideias com você, Dô. E também deixa aí meios de contato, como que as pessoas fazem para chegar até você, Dô. Você que tem tantos projetos legais aí no ar. Obrigada, Rafa, pelo convite. Foi muito bom. Concordo aí com o nosso companheiro aí de gravação, que foi muito bom revisitar esse filme. Uma experiência que eu já estava querendo ter, então veio uma boa hora. Obrigada por me pôr nessa mesa. Foi um prazer gravar contigo, Thiago, contigo, Fernando. Foi uma troca muito legal. Para quem quiser me acompanhar, gente, tô lá no Blue Sky. O meu username é domenicamendes.com. Também tô lá no Instagram como domenica.mendes. Falo sobre produção de podcast lá no Estúdio 31. O 31 é em numeral, está disponível em todas as plataformas de podcast no Brasil e fora do Brasil também. E para quem gosta de adaptações literárias, eu também tô lá no Perdidos na Estante quase todas as semanas falando sobre livros, filmes e séries. Então fica um convite aí para a gente poder se aproximar, fazer mais trocas, gravar junto. Enfim, continuar falando sobre arte, porque a gente precisa de coisas boas na vida também. É isso aí, muito bom. E eu já estive lá no Perdidos, viu, gente? Então dá pra ouvir episódios que eu estou lá também. Verdade, vamos lá ouvir o Rafael, gente, fora da casa dele, colocando o pé na poltrona, olha, abrindo a geladeira, é uma delícia, vamos lá. É isso aí. Fer, obrigado também, Fer. O Fer já é um irmão aqui do Cinemação, já esteve aqui dentro, já fizemos um evento junto, é um cara que a gente tá sempre junto aí, criando muita coisa, então muito obrigado também, Fer, e também deixa aí meios de contato e os projetos para quem também quiser ouvir mais você aí na podosfera. Agradeço demais, Thiago, Domênica, o papo foi muito bom, e assim, eu tava precisando falar de um filme mais levinho, assim, porque eu tô vindo de uma maratona de Kubrick, a gente vai gravar um programa sobre ele agora no plano sequência. E aí, cara, é cabeçudo, é tenso, e assim, é bom pegar um filme com um pouquinho mais de emoção, né? E pra aliviar um pouquinho. E eu também tô vindo de mostra, a gente tá na mostra de São Paulo agora, então tava lá acompanhando, então tava vendo bastante coisa, e tá sendo bem legal. Aliás, pra quem for próximo de São Paulo, sempre legal acompanhar a mostra, que você encontra várias carinhas que muita gente só ouve o nome, a gente só ouve a voz, quer dizer. E lá você consegue ver rostos assim, das pessoas dos podcasts, é bem interessante. Cara, sempre é prazer trocar ideia com o Rafa, com o pessoal aqui. Plano Sequência é um podcast que a gente já tem há muito tempo, mas a gente acaba tendo um pouco contato com quem é de fora, com outros participantes, porque é um podcast mais difícil de gravar, envolve ver muitos filmes, então a gente acaba fechando um pouquinho. Então quando eu venho pra cá eu fico bem à vontade, porque é onde eu consigo conhecer outra galera, que isso é bem bacana. E pra quem quiser me procurar, quem quiser me achar, assim, em qualquer rede social vai estar como Fê Mesmo, qualquer uma que você tiver. Se não tiver Fê Mesmo é porque não existe Fê Mesmo naquela rede social, porque eu também não tô muito disposto a ficar desbravando outras redes sociais, a não ser aquelas que um jovem de 40 anos já tem. Não vou mais arriscar em TikTok, me desculpa, mas não vai rolar. Blue Sky também não consegui. Qualquer outro, assim. Eu tô basicamente no Instagram e no Letterboxd. Você vai me encontrar lá com o Fê Mesmo. E procura também o Plano Sequência Podcast, que é o projeto que eu tô mais debruçado no momento, e está lançando mensalmente, falando sobre grandes diretores e diretoras de todos os tempos, de todos os países, de todos os lugares possíveis. Então, me acompanhe lá, que tem muita coisa bacana lá pra vocês acompanharem. É isso, pessoal. Pra você aí, né, que curtiu o episódio de hoje, você quer continuar essa conversa com a gente, seja, né, pra mandar crítica, perguntas ou compartilhar suas próprias ideias, só aparecer nas nossas redes sociais, procurando sempre por @cinemacal, ou mandar um e-mail para contato@cinemacal.com. A gente adora ouvir o que vocês têm pra dizer, então envie aí seu contato, segue a gente lá nas redes sociais, que estamos lá em todas elas, no Blue Sky, né, e por aí vai, Twitter e Instagram e tudo mais. Quer trocar uma ideia direta comigo? É só me procurar aí nas redes sociais também, como Rafa Arinelli. Sempre bom conhecer quem tá aí do outro lado, ouvindo, então entre em contato, vamos trocar essa ideia. E não se esqueça de seguir o podcast do Cinemação, né, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, Castbox, Orelo, em todos os agregadores aí, assim você recebe todos os episódios fresquinhos
no momento que eles saírem, você já vai lá e já faz o seu download e pode ouvir ele durante a semana toda aí. E fica também o convite, se você quiser apoiar o Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui, e além de ganhar presentes exclusivos no final do ano, você também entra para um grupo super especial no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador tá no post desse podcast. É isso, gente. O podcast Cinemação 577 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.